Olá pessoal, boa noite. Aqui é Magno Pimentel. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você hoje. Um prazer estar fazendo parte desse time, desse grupo de 1% e menos de 1% das pessoas. Então quero te dar os parabéns por estar aqui com a gente. Quero te agradecer também por estar aqui. E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, o convite do Paulo, o convite do pessoal da Febracis. Para mim sempre é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Magno Pimentel, estou aqui trabalho na Febracis aqui como trainer, como coach, como coordenador do programa Geração de Riqueza, e o meu foco é parte de investimentos, parte financeira, principalmente a parte mais de investimentos. Então é isso que eu faço aqui todo dia, é isso que eu faço todos os dias com os nossos clientes, né, ministrando mentorias, ministrando treinamentos, gravando conteúdos e principalmente fazendo sessão de coaching individual, focada na vida financeira, na parte financeira dos business e tudo mais. Inclusive eu vou comentar alguns cases aqui. Então quero dizer que para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, realmente fico muito vida que a Régia me convida, o Paulo me convida, então é com grande satisfação que eu estou aqui. E mais satisfação ainda que nós vamos ter 7 momentos, né? 7 encontros, vamos estar durante 7 semanas juntos, então isso para mim eu fico cada vez mais feliz e poder compartilhar e a gente criar uma jornada. Quero que você entenda que não só essa mentoria, mas como o processo de enriquecimento na sua vida é uma jornada, como o Paulo falou muito bem anteontem, né, na abertura da mentoria, ele focou os 3 pontos principais e a parte de investimento, muitas vezes a gente acredita que ela é a principal, mas ela que vai te ajudar a ficar rico, não ela que vai te fazer ficar rico. Mas você tem que ter muito cuidado, porque senão ela também pode te atrapalhar a ficar rico. E ao longo dessas 7 semanas que nós vamos estar juntos, né, nós vamos falar desde o começo, o planejamento financeiro, que é o que eu quero te entregar hoje, até os investimentos mais sofisticados, melhores, as formas de você fazer, que tipo de investimento você fazer, que tipo de investimento você não fazer, falar do teu perfil de investidor, falar como você abrir contas em corretoras aqui, como investir em fundos de grandes gestores de investimentos, como fazer investimentos fora do país com um valor a partir de R$1.000, R$5.000. Então sim, você vai ter acesso a o melhor que há no mundo dos investimentos, vamos dizer assim, tá? Então, estou muito feliz aqui mais uma vez com vocês, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez o convite de da Febracis, e é o que eu quero trazer para você hoje. Eu quero te trazer um planejamento financeiro. O que é que ficou muito claro para mim nesse momento de pandemia, né? A gente está indo para o final, mas nesses 3 meses, a gente está aqui no Ceará, basicamente 3 meses quarentenados, né? E aí, o que é muito importante é a gente entender esse pós-pandemia. 2 coisas ficaram muito claras para mim. Uma delas foi estudando um material, um conteúdo da maior consultoria de empresarial do mundo, a McKinsey. E uma coisa que ficou muito clara é esperar não é uma opção. Desde o início, se você esperou, você perdeu tempo. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, às vezes eu converso com muitos clientes, e uma chave que a gente tem que virar, eu queria que você virasse essa chave logo para a gente iniciar nosso momento aqui junto, se você acreditar que o ano não acabou, tá? Anota isso, o ano não acabou, o ano está começando. Porque se você ficar parado esperando, vai ter alguém que vai estar fazendo alguma coisa. Tem gente que vai começar algo e vai passar na sua frente, tem gente que estava parado e vai reagir e vai começar na sua frente. E o que eu tenho visto com muitos clientes, do começo da mentoria para cá, eu acho que eu fiz umas 50 sessões de coaching aí com clientes focados na vida financeira. Os que entenderam, tem muita gente que entendeu que esse momento era um momento de aprendizado, um momento de crescimento e principalmente era um momento de acelerar aquilo que estava parado. Então, muita coisa eu queria fazer e nunca tinha feito, inclusive aconteceu comigo na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu acelerei, né? Porque eu fiquei mais em casa, tive mais tempo, consegui organizar melhor a minha agenda, então acelerei. Então, os clientes que entenderam que é momento de aprendizado, que a crise não é culpada de nada que está acontecendo com a sua empresa, com o seu negócio. Foi o que você não fez antes ou o que você deixou de fazer que talvez tenha te colocado nesse momento está aqui. Então, essa crença que você tem que ter sobre a crise. A crise ela vai acelerar o teu processo de mudança e que se você está sofrendo muito é porque talvez você não fez nada antes ou você fez algo errado ou deixou de fazer alguma coisa, tá? Então essa é a crença que eu queria que você trouxesse sobre a crise. Nós vamos falar um pouquinho rapidinho o que é crença, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, para a gente entender melhor as crenças financeiras, para que a gente possa ter sucesso. Outra coisa que ficou muito clara para mim nesse momento
até compartilhei com a minha esposa, foi que Deus, ele está sempre soprando, ele continua soprando. Em alguns momentos ele sopra para um lado, em alguns momentos ele sopra para o outro, e muitas vezes ele sopra onde eu quero, mas muitas vezes ele vai soprando aí em áreas diferentes. E o mar também nunca está da forma que eu gostaria que ele estivesse. Mas o que importa não é onde o vento está soprando ou onde o mar está. É como que você está conduzindo a vela do teu barco ou o leme do teu barco. Isso ficou muito claro para mim. Eu moro aqui em Fortaleza e há uns 10 anos atrás eu tentei velejar. Vocês estão vendo pela minha cor aqui que eu sou o cara da praia, né? Então assim, eu tentei velejar de windsurf, aquela prancha que tem a vela, eu, meu irmão e um amigo nosso. Meu irmão já tinha feito o curso, o amigo dele já tinha feito o curso, o amigo nosso tinha feito o curso e eu não. E aí quando eu fui, eu acho que eram 6 aulas, eu fui a primeira, caí, a segunda caí, a terceira caindo, machucava, todo dolorido. E aí aquilo começou a pegar e me desestimular. Só que quando eu estava pensando, olha que ficha que caiu 10 anos depois, como isso foi importante. Isso ficou muito claro para mim, que eu disse, o vento está soprando, o que importa é saber onde eu estou levando a minha vela. Naquele mesmo momento que eu estava, vamos dizer, nem aprendendo, que eu estava apanhando para velejar, o que foi que aconteceu? No mesmo dia que eu estava velejando, tinha gente que estava, que eu não conseguia velejar, que eu estava só caindo, tinha gente que estava se dando muito bem. Tinha gente que estava indo e voltando, se divertindo, etc. E aí que ficou muito claro para mim nesse momento. Exatamente o que eu te falei. Não importa o vento, não importa o mar. Claro que isso vai ajudar ou vai atrapalhar, é claro. Mas o que importa é a tua capacidade, tua habilidade, o teu conhecimento para manejar a vela. Tá? Então eu queria que você trouxesse essas 2 chaves, essas 2 fichas, o nome que você quiser dar, mas traz esses 2 conceitos que são fundamentais, eu acho, para você navegar em qualquer cenário. E aí, falando de navegar em qualquer cenário, o último ponto que eu queria trazer para você é esse. O que é que eu faço? O que é que eu estudo? O que é que você estuda? O que é que você recomenda? Eu estudo, eu leio livros, claro. Já li muitos livros, claro. Mas hoje eu estudo o que está mais na prática, o que o cara está falando no dia a dia. Então eu vou olhar as cartas dos maiores investidores do mundo, as cartas dos maiores gestores de fundos do mundo, as cartas dos maiores empresários do mundo. Onde é que você vê essa carta, Magno? LinkedIn do cara, no site da empresa do cara, na parte de relações com investidores nas empresas, eu vou ler as cartas. E tem um cara que eu admiro muito, né? o fundador do Banco Safra, né? ainda lá no Líbano, acho que ele é libanês, quando ele criou o banco, ele falou assim, quando você for construir o teu banco, quando você decidir navegar nos mares do sistema financeiro, constrói o teu banco como você construía o teu barco, sólido para aguentar as piores tempestades. E é isso que eu quero passar para você. Durante 7 semanas, a gente vai construir um barco sólido para aguentar as piores tempestades e não ficar dependente de uma única situação. E eu sempre falo, se você vai dormir todo dia pedindo pelo amor de Deus que o teu cliente não atrase, que o teu cliente pague, que aquele teu fornecedor te dê mais um prazo, amigo, tem algo muito errado no teu negócio. Tem algo muito errado na tua vida financeira. E isso que eu falo, você está cheio de fragilidades. E as piores fragilidades que existem são as fragilidades ocultas. Tá? Então anota isso, traz isso como conceito principal. A gente vai ao longo dessas 7 semanas. Se o pessoal aí permitir, a gente pode ter até alguns momentos a mais, não tem nenhum problema. A Régia já olhou ali para mim. Tá? Mas traz esses conceitos, anota isso. E aí, para começar, eu sempre penso muito assim. Um cara que eu admiro muito é o Michael Phelps. E toda vez que o Michael Phelps ia treinar ou que ele ia nadar na Olimpíada, eu olhava como é que ele estava se preparando. E você via que ele estava sempre muito focado. E aí uma ficha que caiu para mim é que quando ele vai nadar, ele estava com o melhor equipamento do mundo. Estava focado, estava concentrado. Isso aqui não é uma aula, isso é uma mentoria, isso é um treino. Então como é que você está vindo para cá? Será que o Michael Phelps ia nadar de tênis, calça jeans ou moletom? Ou ele ia nadar completamente preparado, focado para vencer? Então é assim que eu quero te convidar para estar aqui. Para vencer, para aprender, isso é um treino. A gente vai sempre deixar algo para as próximas semanas, né? São 7 semanas, como eu disse. Então eu quero que você encare isso como um treino. Marca na tua agenda, desmarca o que você tem que desmarcar, você pagou para estar aqui. Isso é um investimento, o meu compromisso é que você pague isso aqui dentro. Tá? Então você vai pagar o S1 várias vezes durante essas 7 semanas. Esse é o meu compromisso com você. Então fica focado, fica concentrado, pega caderno. É fundamental você ter um caderno, ter uma caneta. Eu gosto sempre de usar um marca-texto, e aí marca os principais pontos, e aí aplica aquela lei que o Paulo sempre fala, o princípio de Pareto, o 80-20, para que você possa marcar aí o que talvez seja os 20%
ou aquilo que doeu muito em você de ficha que caiu, porque muito provavelmente é o que você vai ter de grandes resultados. Beleza? Então isso é o que eu queria fazer aqui, essa introdução, enquanto algumas pessoas conectam a mais. A gente vai ter um tempinho para ir tirando as dúvidas, mas eu quero focar no que eu vou te entregar hoje, porque eu não vou te entregar um conteúdo, eu vou te entregar uma ferramenta. Tá? E eu sempre falo que se eu tiver a ferramenta errada, eu não consigo fazer nada, por mais boa vontade que eu tenha. Aqui atrás de mim tem uma parede. Aqui tem algumas pessoas com a gente, ou todos vocês estão conectados. Se eu chamar todo mundo para bater junto comigo na parede com as duas mãos, a gente não vai derrubar a parede. Por quê? Mesmo que a gente tenha boa vontade, porque a gente não tem a ferramenta certa. Então o que eu quero te passar aqui é uma ferramenta para quê? Para você causar mudança na tua vida financeira. Isso aqui vai ficar uma ferramenta para você tocar a sua vida financeira para sempre. Beleza? Então vamos lá. Solta uma água aqui para a gente poder começar. Então, para a gente começar, eu queria começar te fazendo uma pergunta, tá? Me responde se você sinceramente estava preparado para o que está acontecendo agora. Sinceramente, você estava preparado financeiramente, psicologicamente? Anota aí para mim se sim ou se não, se você estava preparado ou não. Certo? Vou dar aí 30 segundos para que vocês respondam, que você diga rápido, responda se você estava preparado ou não. Coloca aí no chat quem estava preparado, quem não estava. O Silas pediu para me apresentar novamente. Eu sou Magno Pimentel, eu trabalho aqui na Febracis com a parte focada em treinamentos, em mentorias e coach financeiro. Tá? Mais focado na parte de investimento e nós vamos estar juntos 7 semanas. Então vamos lá. Quem estava preparado e quem não estava? E aí eu vou te falar que claro que ninguém estava preparado, então claro que não, né, Magno? E aí que pergunta besta, né? Está acontecendo uma pandemia que nunca aconteceu faz 102 anos, tu vem me perguntar se eu estou preparado? E aqui no Ceará a gente falou pergunta besta. É claro que ninguém estava preparado. E aí eu vou te falar que, eu vou te entregar talvez a principal chave da nossa mentoria de hoje, que é, aí está o grande erro. Que grande erro, Magno? Se preparar para dar errado. Amigo, se você está se preparando para dar errado, você vai acertar. Porque em um momento vai dar errado. Quando der errado, você vai dizer, bem que eu falei que estava dando errado. Só que você não vai passar 10 anos se preparando para dar errado. Você vai se preparar para dar errado uma vez. Então o erro está em eu me preparar para dar errado. Certo? O que a gente deve fazer? Para dar errado, basta eu esperar e não fazer nada. Não vou fazer nada. Eu sou casado, eu não vou fazer nada com a minha esposa, vai dar errado. Eu tenho um filho, não vou fazer nada com o meu filho, vai dar errado. Eu tenho uma empresa, não faço nada com a minha empresa, vai dar o quê? Vai dar errado. Então, para dar errado, basta não fazer nada. E como eu falei no começo, esperar não é uma opção. Se você acreditar que o ano acabou, o ano vai acabar. Alguém vai estar fazendo alguma coisa, vai passar de ti muito rapidamente. Ah, mas eu tenho X anos de mercado, tal. Não tem problema. A gente viu nos últimos 10, 20 anos, as empresas que surgiram do nada e acabaram com gigantes empresas. A Xerox acabou, a Kodak acabou, a Compaq acabou, a Blockbuster acabou. Acabou, amigo, acabou. Tá? Então, se você ficar parado esperando, vai dar errado. Não basta fazer nada para dar errado. Então, vamos lá. Te perguntar, quem sabe quem é esse cara aqui? O Michael Phelps. Quem conhece esse cara, coloca aí para mim no chat. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sinceramente, tu acredita que ele se preparou para dar errado? Esse cara passou 6 anos treinando todos os dias, de domingo a domingo. E a mentalidade dele era assim, se eu treinar todos os dias, eu pelo menos treino 52 dias a mais por ano. 52 dias a mais por ano. Como ele treinou durante 6 anos, do presidente, o relatório da gestão, tem tudo lá. Quantas vezes você parou para ler isso aqui? Ou será que você pelo menos sabia disso aqui? Você tem noção do quanto que você pode aprender lendo? Por exemplo, eu trabalho no ramo de confecção. Se eu ler esse cara aqui, o que esse cara publica trimestralmente no site de relações com investidores dele, amigo, dá 3 MBA. Se você ler o que esse cara que faz o sapato e vende o sapato,
publica o que tem no site dele de governança corporativa, que tem de gestão, modelo de gestão, cultura, visão, amigo, é 3 MBA junto. Então, aqui tem um grande conhecimento. Então, está disponível para você acessar. Então, será que, eu te pergunto de novo, será que esses caras se prepararam para dar errado ou eles foram se preparando com diligência? Diligentemente para dar certo. E aí, se você ler provérbio, o que é que ele fala? Quase na metade dos provérbios ele fala de diligência. Diligência, 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 diversas e diversas vezes. Tá? Então eu te pergunto como é que você está se preparando, se você de fato está se preparando com diligência para tocar o teu negócio, tocar o teu business, melhorar a tua vida financeira, aumentar os teus ganhos, cobrar mais, vender mais, etc. E eu queria trazer um exemplo que aconteceu com um dos nossos clientes, tá? Como eu falei, eu coordeno o programa Geração de Riqueza, mas na frente a gente fala um pouco melhor dele. E foi essa semana passada, fazendo uma sessão com um cliente nosso, ele tem uma empresa de TI. E a meta que ele definiu depois de fazer o CIS e o Formação em Coach foi transformar o business dele, transformar a empresa dele. E ele vem transformando a empresa dele. E uma meta que ele colocou lá foi, vou vender a minha empresa. E eu falei para ele assim, fulano, tu sabe que... Conhece a TOTS? Ele disse, claro que eu conheço, é a maior, etc. Tu sabe que a TOTS tem ação na bolsa? Eu disse, sei. Aí eu fui, vamos dizer assim, instalando, né? Eu vou instalando um aplicativo na mente dele. E eu queria trazer, talvez, alguns aplicativos. As pessoas me perguntam, Magno, qual é o melhor aplicativo de investimento? Eu vou dizer que é o que você instala na sua mente e que ele está na tua mão, que você aperta e abre ele para você usar em qualquer situação. Beleza? Que é o conhecimento, que é a habilidade e a informação, como o Paulo falou na aula dele. Então, quando eu falei, você sabia que tem tudo financeiro da TOTUS lá no site? Ele, não. Eu sabia que você pode, e eu já fiz isso em outros trabalhos. Você pode pegar a demonstração financeira da TOTUS, estudar as margens dele, margem EBITDA, margem de lucro bruto e outras margens, e usar como um múltiplo para tu comparar o teu negócio. E aí eu vou usar como benchmark para melhorar a gestão da minha empresa. Você sabia que dá para fazer isso? Ele disse, não. Caraca, que animal. Eu vou começar a fazer isso. Por quê? Porque ele queria vender o negócio dele. E aí, se ele for pegar a TOTUS, que está na bolsa e vale alguns bilhões, e o dono da TOTUS, o cara é um monstro, um gestor monstro. Se você entender o que o cara está pensando, o que o cara está fazendo, o que o cara está fazendo consistentemente para a TOTUS crescer, ser líder de mercado e valer bilhões na bolsa, amigo, ninguém vai te pegar. Ninguém vai conseguir te parar. E aí, se você for entender os demonstrativos financeiros dele, os múltiplos dele, e comparar com o da tua empresa, margem EBITDA, margem de lucro líquido, margem operacional, os principais indicadores que ele divulga, quando chegar um investidor para você, você vai dizer, amigo, está aqui a TOTUS, está aqui a minha empresa, olha que os meus múltiplos são melhor do que o da TOTUS. O investidor vai falar assim, ó, caraca, esse cara é animal, o cara toca mesmo esse business aqui a nível mundial, classe mundial de gestão. Então, essa visão eu já quero te trazer. Você não vai ver isso aqui em nenhum canto do mundo, você vai ver isso. Mas como é que você sabe? Experiência prática. Eu fiz isso para vender empresa, para negociar empresa, negociar projeto de energia. Eu fiz isso com fundos em São Paulo, fundos canadenses e tudo mais. Então, isso aqui, você pode estar disponível. Ah, Magno, eu não trabalho com TI, trabalho com sapato. Está aqui da Chutes. Magno, não trabalho com roupa. Está aqui a Renner. Trabalho com locação de carro. Está aqui. Trabalho com cosmético. Está ali. Eu estou te dando, amigo, não sei nem dizer o nome do que eu estou te entregando aqui em termos do que você pode implementar no teu business, certo? E a gente não vai falar tão especificamente de gestão das empresas nessas 7 semanas, mas eu já estou te entregando isso e a gente pode comentar algumas coisas. Então, estou te entregando algo que vai te dar, como o americano fala, o edge, né? Vai te dar um diferencial enorme, tá? Para tu gerir o teu negócio. Você começa a ter um radar, eu sempre falo que eu tenho um radar e um filtro. Eu fico olhando as coisas e tudo que chega eu consigo filtrar, por quê? Porque eu tenho um conhecimento. Não entra lixo, porque se entra lixo, sai lixo. É claro que entra um pouco, mas eu consigo filtrar. Tá? Eu vou, destilando o pensamento, destilando as informações que chegam até mim para eu tomar melhores decisões com base num julgamento daquelas informações melhor, porque eu estou amparado no que há de melhor do mundo. E aí eu coloquei aqui a TOTUS, como eu comentei do case, e está aqui o site. Esse aqui é o site das relações com investidores. Alex, se puder compartilhar na tela com o pessoal, eu te agradeço. Aqui tem tudo, ó. A companhia, ele vai explicar a companhia lá em cima, ele vai falar da governança corporativa, das informações financeiras,
comunicação com o mercado e serviço aos investidores. Aí ele vai dizer, ó, kit do investidor, bem aqui, ó, formulário de referência, isso aqui é tudo que vai para a bolsa. Tudo está aqui. Depois ele vem para release de resultados. Ele vai divulgar o resultado da empresa. Depois ele vem para o primeiro trimestre, 1T de 2020, informações trimestrais. Tem tudo. Tem um balanço, tem a DRE, tem a demonstração de fluxo de caixa, tem as notas da contabilidade, tem um cara dizendo quanto tempo um cliente fica com ele. Tem tudo aqui, amigo. Está aqui, ó. Estou te entregando o blueprint do sucesso da tua empresa. Tá? Agora você tem que ter humildade de dizer, eu não sei, eu vou estudar, eu vou contratar alguém que saiba e eu vou usar esse cara como referência. Então todas as empresas que eu mostrei aqui, todas elas estão na bolsa, está aberto, e na bolsa tem umas 400 empresas. 70 fazem parte do índice Bovespa. São as melhores, as mais negociadas. Olha qual é o teu setor, olha para o cara como o Davi e o Golias. E aí você vai ter como chegar naquele cara mais próximo, ou então tá olhando para ele. Ele é o teu benchmark. Ele é a tua modelagem, certo? Então o que eu te entreguei aqui, amigo, já pagou 10 mentorias S1, eu vou dizer para o Paulo até aumentar o preço. Beleza? Então vamos lá, vamos continuando aqui. E depois me dá o feedback lá do que você achou do que eu falei, se ficou claro, tá? Para você entender um pouco melhor a empresa. E outra coisa que eu quero te entregar. Além daqui, ele está falando que a ação da TOS, eu tirei isso aqui hoje, R$ 22,76 uma ação, subiu 2,75. Tá? O índice Bovespa subiu 0,60 e o IBRX 100 subiu conhecimento, com método, com informação, com ferramenta. Não trabalho com dica, tá? Isso aqui não é dica. Isso aqui eu estou te entregando um conhecimento absurdo para você mudar a realidade do teu business, certo? Tem algum modelo ligado à educação? Também não entendi. André Valério perguntou, não tenho emprego no momento e nem dinheiro guardado, seria interessante iniciar um plano de ação com investimentos? Amigo, se você tem que aumentar o seu ganho, o seu foco, a sua mentalidade, o seu comportamento tem que estar diariamente pensando em ganhar dinheiro. Pensando em ganhar dinheiro. Eu acompanho muito o que o Warren Buffett faz. Eu leio as cartas dele, vejo o vídeo dele e gosto muito do sócio dele também. O sócio dele tem 96 anos, o cara trabalha todos os dias. E o sócio dele foi responsável por Warren Buffett sair de um excelente investidor para um investidor extraordinário. O Warren Buffett era um excelente investidor, ganhava um absurdo de dinheiro. Quando o sócio dele entrou, o Charlie Munger, ele se tornou um investidor extraordinário. O Charlie até falou assim, foi difícil mudar a mentalidade dele, a metodologia de investimento dele. Por quê? Porque já ganhava muito dinheiro. Já ganhava muito dinheiro. E aí foi difícil convencer ele. Mas ele saiu de um excelente investidor para um investidor extraordinário. Tá? Então eu gosto muito de acompanhar o que o Charlie Munger fala. E aí ele fala o seguinte, eu esqueci de dizer, ele fala o seguinte, o Buffett fala, dinheiro é bom para fazer mais dinheiro. Olha a crença dele, eu acredito que eu ganho dinheiro, eu faço mais dinheiro. Dinheiro não é bom para eu gastar, dinheiro não é bom para eu investir, dinheiro não é bom para eu especular, dinheiro não é bom para eu comprar, dinheiro é bom para fazer mais dinheiro. Essa é a crença do Warren Buffett, que é o maior investidor da história com certeza, e hoje talvez o sexto homem mais rico do mundo, mas antes da crise estava como terceiro, certo? Tem algum modelo para o setor transportador? O José Eduardo, amigo, tem várias empresas de transporte na bolsa. JSL, tem Rumo Logística, tem várias empresas de logística. Rapid 4, o pessoal está me comentando aqui. Pomo 4, Log 3, tem várias empresas de logística. JSL, tem umas 5 ou 6 gigantes, então tem tudo lá. Você tem que botar a bundinha na cadeira lá e sentar e pesquisar, que você vai com certeza encontrar. Tá? A pessoa perguntou, investimento em terreno. Tudo de investimento você vai entender nas próximas aulas, tá? Nas próximas mentorias. Tá? Aula não, porque são um treinamento, são uma mentoria, é diferente. Aula eu sento lá jogado na cadeira, fico sem fazer nada, eu não vou aprender. Então você tem que sentar focado, anotar, porque aqui é treinamento, aqui é mentoria, é treinamento. Então, olha a TOTUS, tem todas essas empresas que eu comentei, tem lá e tem 400 empresas na bolsa. Então é muito difícil não ter nenhum setor, a não ser que você inventou algo que não existe ainda. Tá? Então, tem tudo lá. Então vamos lá. E aí eu te pergunto, eu vou te mostrar aqui, o que acontece? Olha qual é a realidade dos business. E aí essa notícia ficou muito clara para mim. 6 em cada, isso é antes da crise, tá? Essa notícia é de 2019, publicada em 2019. 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade, aponta o IBGE. 60% fecham antes de completar o 5º ano, certo? Anota isso aí.
E aí tem uma notícia um pouco mais antiga, de 2016, saiu no site da Exame, diz assim, 1/3 dos negócios no Brasil fecha em 2 anos. Então, 1/3, 33% fecha completando 2 anos, e 60%, ou seja, o dobro, fecha completando 5 anos. É claro, quanto mais tempo passa, mais situações inesperadas vão acontecendo. O que é o campeão? O que tem resultados esperados num ambiente inesperado. Resultado previsível num ambiente imprevisível. 5 anos tem muito mais imprevisibilidade do que eu tenho em 2. Então, 2 só morre 33. Quando vou para 5 anos, vai o dobro, vai para 60%. Então, 1/3 dos negócios no Brasil fecha em 2 anos. O mais importante é ver isso aqui agora. Ó. Olha o que tem escrito aqui. Alex, se puder colocar na tela, eu te agradeço. Eu queria que todo mundo lesse comigo. Ó. Lê comigo, fique em pé, começa a gritar e começa a ler comigo, bate assim na cabeça, abre a cabeça, eu quero te entregar isso. Certo? O que é que ele fala? Não deixa de ler, se quem não lê vai dar azar. Então, abre o peito, abre a cabeça, fica em pé, começa a gritar. Isso vai entrar para você entender o que você tem que mudar no teu negócio. Eu não estou te falando o que eu acho, estou te falando de pesquisa do IBGE publicada na Exame, que é uma das principais revistas e sites de business e de negócios do país. Não é possível atribuir um único fator à causa da mortalidade, mas sim uma combinação de fatores em 4 grandes áreas. A situação do empresário antes da abertura, ou seja, o meu estado atual antes de abrir, o planejamento dos negócios, olhar para frente, ter visão de longo prazo, ter planejamento de entender que o vento pode soprar em outra direção e eu tenho que saber mexer a vela e mexer o leme, ou seja, eu tenho que saber mexer no caixa, eu tenho que saber mexer no fluxo de caixa, eu tenho que saber no meu balanço patrimonial, eu tenho que saber negociar, eu tenho que saber vender. Tá? Então, o planejamento dos negócios. A capacitação em gestão, a minha capacitação e a capacitação do meu time, em gestão empresarial, e a gestão do negócio em si. Ou seja, ninguém faz nada. Ou pelo menos 1/3 das pessoas em até 2 anos não fazem nada. Então, para dar errado, não preciso me preparar, basta que eu não faça nada. Aí eu jogo para 5 anos, 60% das pessoas não fazem nada ou fazem muito pouco. E aí eu sei que não é por falta de boa vontade, porque eu tenho certeza que 90% dos empreendedores, quando vão montar um negócio, amigo, estão cheios de boa vontade. Estão cheios de boa vontade. Mas eu tenho certeza que só a boa vontade não vai bastar. Certo? Primeiro foco que eu digo que você... Vamos dizer que o seguro contra isso é ter caixa. Anota isso. Ter caixa vai te ajudar muita coisa. E a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Ter caixa. O Warren Buffett, como eu disse, eu acompanho muito ele. Eu leio inclusive as cartas que ele publica no site da empresa dele. Ele diz assim, eu vou ter... A nossa empresa... Agora a empresa tem 100 bilhões em caixa. E ele estava dando uma entrevista e o cara falou assim para ele, uma entrevista para o Yahoo. Disse assim, você tem 100 bilhões. Ele disse, eu não. Quem tem 100 bilhões é a Berkshire, a minha empresa. Eu não tenho não, é dela. Olha a mentalidade do cara. O cara é o maior investidor do mundo e o cara falou assim para ele, você tem 100 bilhões, ele disse, eu não. É a minha empresa que tem, não sou eu. Olha a mentalidade do cara. E aí o cara disse assim, mas você agora não tem os mesmos resultados que você tinha. Disse, amigo, eu tenho responsabilidade. Tem milhões de pessoas aqui que investem o dinheiro da vida inteira aqui, que investem a previdência da família. Eu tenho responsabilidade, eu toco um business. Eu não me estou preocupado com o que está acontecendo com a ação nos 6 meses, 12 meses. Tá? Então, olha a mentalidade dele, o comportamento dele. Então, o que é que acontece aqui? Nada. Não tem nada feito. E aí, quando eu dobro o tempo, mais pessoas morrem. Por quê? Porque fizeram pouco ou não fizeram nada. Ou não sabiam nada, estavam só na boa vontade. Certo? Então, anota isso aqui. Ó, traz clareza para isso aqui. Isso aqui é falta de gestão por completo. E aí, se eu esperar e não fizer nada, vai dar nisso aqui. Certo? E aí eu quero trazer agora uma coisa mais focada nas pessoas físicas, né? Você como na gestão das suas finanças pessoais. Olha o que é que fala aqui, ó. Endividamento. Isso aqui já é bem recente. Isso aqui é do dia 9/1/2020. Ainda é antes da crise. Então isso ainda vai piorar, infelizmente. Endividamento das famílias em dezembro é o maior desde 2010, aponta CNC. Isso aqui é da Agência Brasil, é do próprio governo. E aí fala aqui, ó, o cartão de crédito... Não, isso aqui é do Valor, desculpa. O Valor é o melhor jornal de business e de investimento do país. O cartão de crédito segue com o principal tipo de dívida contraída pelas famílias. Eu queria que você lesse isso comigo bem altão na sua casa, começasse a gritar, pular, mas não deixe de ler. O cartão de crédito segue com o principal tipo de dívida contraída pelas famílias, usado por 80% dos consumidores endividados. Então, uma boa parte aqui do problema já está aqui, ó.
Depois ele fala, em seguida, aparecem carnê, financiamento de carro, financiamento de casa, crédito pessoal, cheque especial e crédito consignado. Vai somando tudo, deu 80, 66% da população. E aí eu já vi gente que tem todos. Magno, eu tenho todos. O que é que faz? Amigos, você tem que ter muita boa vontade, paciência, conhecimento, ferramenta, habilidade para mudar. Não vai vir alguém que vai bater na porta, o banco vai chegar e dizer, ô fulano, vou te tirar toda a tua dívida, tá? Não tem a fadinha do dente que bota lá o dentinho de travesseiro. Então olha isso. E aí tem uma coisa que ainda piora. As famílias que ganham até 10 salários mínimos puxaram a alta do endividamento. Amigo, 10 salários mínimos é 11 mil reais. Está quase 11 mil. E aí quando ele falou que puxou a alta, 66% das pessoas já são endividadas, 65,5%. 65,5% já é endividado. Aí o que é que acontece? As famílias que ganham, não é quem ganha muito pouco, olha que loucura. Não é quem ganha muito pouco que tem problema com dinheiro, é quem ganha 11 mil reais. Que tem 11 mil reais não é pouco dinheiro, não é um valor qualquer. Eu sei que você faz parte de uma minoria de S1 que você vai ganhar acima de 28 mil, mas, amigo, ou mais do que isso. Mas 10 mil já é um bom passo, 11 mil já é um bom passo. E aí as famílias que ganham até 11 mil, quase 11 mil, ou um pouco a mais, puxaram a alta do endividamento. Neste grupo, a parcela endividada atingiu 66,6%. Lá era 65,5%. Fez foi aumentar. Então, o problema é que quanto mais eu ganho, mais possibilidade eu tenho de me endividar e perder mais, e minha vida financeira piorar, certo? E em dezembro, antes 65,9%, um mês antes. Isso aqui é antes da crise, é em janeiro. Então, infelizmente, isso vai aumentar muito. Então, onde é que está o problema? Não é porque eu ganho muito pouco, é porque a maior parte quem ganha mais. E aí, como eu atendo muitos clientes com sessão de coaching, porque eu já notei que quanto mais a pessoa ganha, quanto mais você ganha, e quanto mais você deve, ou quanto pior financeiramente você vive, amigo, eu noto um sentimento de incompetência muito grande. E como o Paulo falou, de consequência muito grande, tá? E aí a crise veio e eu quebrei, é claro, tem 70% da população endividada, não tem nenhum centavo, tá todo mundo devendo, e devendo o principal que tem o cartão de crédito, que é o que tem o maior juros. Então você está entendendo de onde vem todo o problema. Então não é porque ganha muito pouco. E eu sempre falo nas mentorias, nas aulas, que a sua vida, se você pode... Vou perguntar aqui, eu queria que quem colocasse aí. Quem quer aumentar o quanto ganha em 10 vezes? Sair, tipo, eu ganho 2, eu quero para 20, eu ganho 3, eu quero para 30, eu ganho 4, eu quero para 40. Certo? Coloca aí quem quer. Enquanto eu bebo aqui uma água. Tem uma pessoa que não esquece de respirar, acho que às vezes eu esqueço mesmo. Então vamos lá. Eu sempre falo que você pode aumentar em 10 vezes o quanto você ganha e sua vida financeira pode piorar. Eu vou dar um exemplo acima de 28 mil. Não vou falar abaixo de 28, porque vocês são S1. S1 é quem está acima de 28. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Você ganha 4 mil por mês e você passa para ganhar 40 mil. Quando eu ganho 4 mil por mês, eu tenho às vezes um carro popular, moro de aluguel e não tenho como ter grandes dívidas. E aí eu começo a mudar minha mentalidade, começo a mudar meu comportamento, trabalho, estudo, tal, trabalho diligentemente, beleza. Aí eu passo a ganhar 40 mil. Quando eu ganho 40 mil, o banco vai dizer assim, opa, Magno, você é um cliente VIP agora, vem para essa sala aqui, vem para o Santander, desculpa, fala mais nome de nenhum banco não, foi mal, Régio. Vem para o VIP, personalité, etc e tal. Aí você vai, tem um café top da Nespresso, tem um cappuccino massa, aí você recebe logo um cartão Black sem limite. E tem gente que tem orgulho, diz assim, eu tenho um cartão Black sem limite. Aí eu pergunto assim, não tem limite? Como assim? A pessoa, não tem limite. O teu bolso vai aguentar pagar a fatura no final do mês? Se não aguentar, amigo, tem limite. O limite é o teu bolso. E aí você tem um cartão sem limite. Eu ganhava 4, agora eu ganho 40. O banco não financiava uma casa, um apartamento. Agora o banco financia um apartamento, vamos dizer, de 1 milhão, 1,5 milhão. Aí o banco vai e coloca lá um apartamento de 1,5 milhão, financia. Eu vou ter uma parcela, sei lá, de 15 mil reais. 15 mil. Ganho 40, tenho 15, tenho 25 ainda sobrando. Eu estava andando naquele carrinho popular ali, simples. Aí o banco vai dizer assim, tem um financiamento para você de um carro e você compra um carro de 200 mil. Aí vai ficar agora 1,5 milhão mais 200 mil, bota 1,7 milhão. E aqui em Fortaleza, o cara rico de verdade, ele não tem só um apartamento bacana e um carro legal. Ele tem uma segunda casa, que é um condomínio de luxo na praia, que custa uns 600 mil reais. Aí ele não pode ficar abaixo, né? Aí ele vai e compra
um apartamento de mais 600. Um 500 com 200 vai somando. Um 500 com 200 com 600. Dá 2 milhões e 300. Aí ele chega no apartamento na praia, no Corolla dele, na Mercedinha dele bacana. Aí quando ele chega lá, começa a ver o pessoal andando um 4x4, um quadriciclo, no TV, que é aquele jipinho. Ele, peraí, o cara rico tem que ter um TV? Pá, 100 mil reais compra um TV. Então vai somando, um em 500, com 200, um em 700, com 600, 2.300, com mais 100, 2 milhões e 400. E agora o cara ganha 40 mil, mas tem uma dívida de 2 milhões e 400. Ele vive melhor ou vive pior financeiramente? Sinceramente, coloca aí para mim no chat. Então, muitas vezes, amigo, você está com a mentalidade de ganhar muito ou com comportamento e até consegue ganhar muito mais e não consegue guardar um centavo. E eu falo que quando você começa a guardar dinheiro, é quando você define a trajetória da tua vida financeira, tá? Vou me atrever a desenhar aqui. Desenho muito bem, viu, Régia? Vou me atrever a desenhar aqui. Quando você decide guardar dinheiro, você começa a fazer isso, ó. Quando você não guarda um centavo, vou até botar de vermelho para chamar a atenção, ou guarda muito pouco, certo? Você faz isso, ó. Porque chega uma hora que tudo aumenta, hoje a rentabilidade dos investimentos caiu bastante, e com o passar do tempo a tua capacidade de produzir dinheiro vai diminuindo, a não ser que você tenha montado um negócio ou feito algo. Então, você está definindo a trajetória da tua vida financeira. E eu queria que você parasse agora e anotasse isso. Você, a partir de hoje é dia 17 ou é dia 18? De 18 de junho, que trajetória financeira você vai ter? Você vai ter uma trajetória financeira crescente ou você vai ter uma trajetória financeira decrescente e vai esperar e não fazer nada? Certo? É isso que eu queria. Qual é o comportamento? É de campeão ou deixa rolar? Acho que depois vai dar certo e acontece e beleza. Certo? Então, olha isso aqui. E aí eu te mostrei como é que é o comportamento, como é que é a vida financeira. E às vezes você é focado em ganhar mais, você pode ganhar 10 vezes mais a sua vida financeira piorar. E o pior não é isso. É que você está aqui ganhando 40 mil, tem um cara que ganha 5 mil do seu lado, e aí você vai ver que ele vive melhor financeiramente do que você. E aí eu te pergunto, sinceramente, quantas pessoas você conhece que ganham menos do que você, que vivem bem melhor do que você? Tem gente que está se contorcendo aqui no estúdio, não vou falar nada não. Que vive melhor. Não vou dizer que o cara é rico, mas o cara vive bem, o cara não tem dívida, e às vezes você pede emprestado para quem ganha menos do que você. E aí isso é o que acontece consistentemente, amigo. Isso tem a ver com crença, a gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Beleza? Olha a crença do Warren Buffett, anota. Dinheiro é bom para fazer mais dinheiro. Tem mais alguma pergunta aí, Reginha, para poder a gente passar aqui? Crescente de campeão. Show. Então vamos lá. Ficou tudo claro aqui, pessoal? Dá o feedback aí. Tá? Às vezes eu falo um pouco rápido, pode pedir que eu falo mais devagar, mas é porque eu me empolgo aqui, aí não... Então vamos lá. E aí eu quero te perguntar se você sabe por que é que isso acontece. Se você quer saber por que isso acontece, certo? E aí eu vou te mostrar aqui, ó. Porque a gente é criado com um mapa errado. Anota isso. Eu tenho um mapa errado. Tá? A gente vive com um mapa de crença, um mapa de mentalidade, um mapa de comportamento. E eu posso estar no melhor, eu posso estar em outro, com o melhor mapa do mundo. Mas se eu tiver com o mapa errado, do canto errado, nada vai adiantar. Certo? Então a gente é criado com um mapa errado. Tá? E aí eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. E aí o que é que mostra aqui? Ó, pesquisa revela que 58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças. Olha que interessante. 60% das empresas quebram até o 5º ano. 66%, 65% das famílias estão endividadas e quase 60% das pessoas não se dedicam às próprias finanças. E dedicar às próprias finanças é ganhar, poupar e investir. Foi tudo que o Paulo te entregou. Ganhar, poupar e investir. É o que a gente vai falar aqui hoje. Então, coincidência, né? 60, 60, 60. E quando fala em endividamento, piora. Por quê? Porque a nossa crença é rico é quem tem um apartamento legal, rico é quem tem um carro legal, rico é quem tem isso, rico é quem tem aquilo outro. Tá? Eu ainda vou te explicar um pouquinho melhor sobre essa questão da crença. Então, olha o que mostra aqui. E aí tem mais uma vez, eu queria que você lesse comigo. E aí fica em pé, pula, grita e abre. E você tem que ler, isso tem que entrar, tem que ser como o Paulo falou no CIS, tem que estar na carne, certo? Tem que estar na carne. Então, olha o que tem escrito aí. Ó. 6 em cada 10 brasileiros, ou seja, 58%, admitem que nunca ou somente às vezes dedicam a atividade de controle da vida financeira. E 17% dos consumidores sempre ou frequentemente precisam usar o cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. O percentual aumenta para 24% entre os mais jovens.
Há também aqueles que precisam recorrer ao crédito para complementar a renda. Quem precisa recorrer ao crédito para completar a renda vive numa bola de neve. O Warren Buffett fala que ele quer uma bola de neve ganhar dinheiro. Aqui é uma bola de neve ao contrário. Porque eu não tenho renda o suficiente, preciso estar pegando empréstimo. Então, queria que você parasse e tivesse de fato consciência e clareza qual é a tua situação. Qual é a tua situação? É cartão de crédito? Qual é o teu principal problema hoje? É cartão de crédito? É cheque especial? Vai anotando isso, não deixe isso passar. Certo? Olha como é que eu estou te mostrando. Então, 60% das pessoas dizem que realmente não se dedicam nunca ou raramente. E se é raramente, eu estou esperando. Não estou fazendo nada. Raramente eu falo com meu filho. Uma vez a cada 6 meses, quando está muito cheio de problema, eu falo com ele. Uma vez a cada 1 ano ou 6 meses, eu falo com meu pai. Uma vez a cada 6 meses, eu falo com a minha esposa. Sinceramente, vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar sempre errado, amigo. Então, estou esperando, não estou fazendo nada. Então, 60%. Isso aqui deve ser em algum centro urbano. Se você for para uma cidade um pouco menores, no interior do Brasil, isso aqui deve ser 80% ou mais por cento. Certo? Então, e aí eu vou dizer assim, eu vou te perguntar se você quer saber qual é a principal causa desse problema. Coloca aí para mim que fichas que estão caindo, só enquanto eu bebo uma água aqui, que fichas estão caindo, está ficando tudo claro. E se você quer saber qual é esse problema, que senão eu passo direto. O que é carta? Não entendi, Vladimir. Se você puder deixar mais claro, amigo, eu lhe agradeço. Não entendi. Tá? Então você quer saber qual a principal causa desse problema, certo? Então vamos lá. O que é que acontece? Quais são as principais causas do sucesso financeiro, Mário? Primeiro é crenças limitantes. Deixa eu vir para cá para ver se fica melhor de visualizar. Primeiro são crenças limitantes, certo? Eu vou já te explicar o que são crenças. Segundo, é falta de conhecimento e informação. O que fica sempre muito claro para mim é o seguinte. Imagina um médico que o cara ou se formou há vários anos atrás ou nunca estudou. Sinceramente, você vai pegar o teu filho e vai colocar para ele operar? Por quê? Porque ele não tem conhecimento e ele não tem informação. Certo? Então você não vai botar o seu filho nem você quer se operar com ele. Falta de princípios e de processos. Paulo falou isso. Paulo te passou 3 livros que vão te ajudar com isso. Ou seja, falta um método. Anota essa palavra método. Metodologia. Depois, falta de orientação adequada e confiável. Amigo, se eu não tenho isso, qualquer coisa que chega aqui para mim, qualquer lixo que chega, como eu disse, vai entrar e se entra lixo, sai lixo. Certo? Depois, falta de controle emocional. Certo? Mentalidade e comportamento. Eu falo que não adianta só tu mudar a tua mentalidade. Também anota isso aí, tá? Eu vou te explicar já sobre isso. E falta de acompanhamento profissional. Eu quero fazer tudo só. Porque eu fiz um curso de 3 dias, eu fiz um curso na internet, eu fiz um curso de day trade, eu fiz um curso swing trade, e eu vou te falar uma coisa sobre humildade. Dia 2 de maio desse ano, o Warren Buffett ele fez a apresentação de resultados da empresa dele. A empresa dele chama Berkshire Hathaway, está tudo na internet. Foram 5 horas de conteúdo, o sócio dele não estava, os caras 96 anos, não dá no meio do corona, né? Mas sempre ele está. E o Buffett estava lá, o Buffett tem 90 anos. O Buffett investe em ações desde os 11 anos. E o que o Buffett fez, nunca ninguém fez e muito provavelmente nunca ninguém vai fazer. Por que nunca ninguém vai fazer, Magno? A maior diversão do Warren Buffett é todo dia ler entre 500 e 600 páginas todos os dias. Só que ele não lê o livrozinho legal, o romance, ele lê balanço de empresa. Todo dia ele lê de 500 a 600 e até a 900 páginas de balanço de empresa. Então ele tem um olho treinado para entender quem ganha dinheiro e quem não ganha, o que faz ganhar dinheiro e o que não faz. A última carta dele, 2019, ele publicou esse ano a carta 2019. Tem aí explicando o que foi que eles fizeram para ganhar 81 bilhões de dólares. Ele tem dizendo o que foi que eu fiz para ganhar 81 bilhões de dólares. Isso das empresas que ele não controla, que ele é acionista. E aí, a lição de humildade. Warren Buffett faz investimento há 80 anos. No dia 2 de maio, foi um sábado, ele foi lá na reunião, essa reunião normalmente tem 30 mil pessoas, e ele falou o seguinte, eu estou vendendo todas as ações das empresas de companhia aérea que eu participo, eram 4. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente.
eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que é que vai se dar no setor, eu não sei o que vai acontecer com o setor. Então, para não ficar exposto a esse risco que eu não entendo, eu não consigo olhar como é que esse business vai continuar ganhando dinheiro e manter ganhando dinheiro no mesmo nível, já que é um business que é muito alavancado, ou seja, tem muita dívida e tem um custo operacional muito alto, eu vou sair disso. E o Buffett ele é conhecido por comprar barganha, as coisas baratas. De forma geral, as empresas do índice da Bolsa Americana, que é o SP500, o principal índice da Bolsa, caíram 30%. Ele não comprou nenhuma. Ele disse, não vou comprar nenhuma. Eu vou ficar com dinheiro em caixa, porque eu não sei o que a economia americana está acontecendo. E ele falou assim, ele falou na entrevista, nessa reunião que ele falou, de apresentação de resultados da empresa. Ele falou assim, você nunca deve estar exposto a uma política do governo, a depender de um governo, depender de uma política de um presidente do Banco Central. Você tem que ter sempre a solidez financeira em primeiro lugar. Não é o Magno que está dizendo. É um cara que tem 80 bilhões, chegou a ter 86 bilhões de dólares antes da crise, já doou mais de 30 bilhões de dólares. Ele é o maior doador da história. 30 bilhões de dólares, da história recente, né, vivo. 30 bilhões de dólares e tem 80 bilhões de patrimônio dele. Tá? Então ele falou só isso. Eu não sei o que vai acontecer. E aí na carta dele de 2019, no final ele diz assim, eu e o Charlie, nossa praia não é fazer previsões. Eu estou fora de previsão. Tá? Estou fora de previsão por completo. Então só para você entender a lição de humildade. E aí eu venho, eu já sei, tal, não tenho um acompanhamento profissional. Só que como eu disse, tem que ter filtro para escolher um bom profissional. Certo? E aí eu vou te dar um exemplo muito claro de crenças limitantes. O meu pai, um dia estava lá na minha casa, jantando. E eu moro aqui pertinho de onde é a Febracis. Aí a gente estava jantando, uma sexta-feira à noite, meu pai é gordinho, gosta muito de comer, ele estava sentado no sofá, meu apartamento é pequeno. E aí ele ficou um pouco incomodado, tirou a carteira do bolso e colocou aqui na mesinha do lado. E aí ficou, aí jantou, foi embora, por volta de meia-noite. Assim que ele foi embora, ele ligou, meu filho, amanhã, quando você vier aqui para minha casa, eu ia almoçar na casa dele no dia seguinte. Traga a minha carteira. Tá bom, desliguei o telefone, fui procurei onde ele falou, ele explicou tudo. Não, eu estava sentado, aí doeu no meu bolso aqui, minha bunda ficou doendo, eu botei naquela mesinha branca do lado da sua sofá, e eu botei ali, tal. Eu me lembro que eu me levantei, eu disse, pai, não está. Aí ele ficou reclamando, e falou assim, você é muito lesado, você não sabe procurar nada e tal. Lesado é quem é desligado aqui no Ceará, quem não presta atenção nas coisas. Tá bom, aí eu fui embora, eu desliguei, no outro dia eu cheguei na casa dele, cadê minha carteira? Pai, não está lá. Você não sabe procurar nada, você não entende nada, sempre você perde as coisas, é difícil pedir alguma coisa para você sem encontrar. Tá bom, eu sabia que não estava lá, estava tranquilo, o coração em paz, a identidade bem estabelecidazinha. Lesado, ele falou, pode passar, passe. Pode passar. E passou. E aí eu, almoçando aqui com a minha mãe, ele foi no closet, quando ele voltou assim meio desconfiado. Que foi, pai? Meu filho, nem levei a carteira para sua casa. Está lá no meu closet. Quando ele falou isso, acho que foi que Deus que mandou, como o PV fala, um download. Eu falei, caraca, olha que loucura. Ele tinha convicção, com certeza, que a carteira estava no bolso dele, que doeu na bunda dele, ele levantou, aconteceu a situação. Não é que ele achava, ele tinha certeza, ele brigou comigo, ele ficou com raiva. Eu vi, você estava doendo aqui no meu bolso, eu botei do lado. Aí eu falei assim, caraca, olha como a crença é muito louco, olha como é muito forte, e é muito sutil. E aí, toda a situação aconteceu, existiu aquela realidade. Naquele momento a ficha caiu para mim. Eu disse, a crença caiu mais ainda, né? Ao longo da formação, dos cursos, caiu mais ainda. A crença é aquilo que eu acredito com muita convicção, com muita força. E aí a realidade vai acontecer ao redor de mim. E aí, outra ficha caiu com ele também outro dia. A gente, esse ano ainda. Estava aqui almoçando na casa dele depois do carnaval, ele foi para o jogo do Fortaleza, no estádio, e ele estava meio doente e foi. E ele falou assim, minha mãe, você não deveria ter isso, estava doente. Não posso perder, o Fortaleza é a paixão da minha vida. Aí a outra ficha caiu. Pá, eu disse, caraca, olha que louco. Ele acredita que o time é a paixão da vida dele. Tá? Aí eu falei assim, olha que interessante. Não é o caso dele. Olha que interessante. Quando eu acredito que o time é a paixão da minha vida, eu vou viver de acordo com o meu time. Eu vou para o jogo toda semana, 2 vezes por semana, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou para o Japão, eu vou para o Catar, se a minha crença ainda é mais forte, que eu acredito que o meu time é a paixão da minha vida, eu vou perder o aniversário do meu pai, do meu irmão, do meu tio, da minha mãe, da minha avó, porque eu não posso deixar de onde o time estiver. E aí eu chego e vou falar, e aí eu chego assim, minha crença ainda é mais forte. Amigo, eu vou matar e morrer pelo time.
Eu vou chegar a matar alguém por causa do meu time. Eu vou chegar a morrer por causa do meu time. E aí foi que a grande ficha que caiu para mim foi, é aquilo que você acredita. A tua crença é aquilo que você acredita muito fortemente. E aí muitas vezes não é se está certo ou se está errado, se é boa ou é ruim. É se está te potencializando ou está te limitando. Olha para as tuas crenças sobre dinheiro. Olha para as tuas crenças sobre ganhar mais, tua crença sobre guardar dinheiro e tua crença sobre investir. Ah, é muito difícil ganhar dinheiro, eu não sei vender, eu não nasci para ser vendedor. Eu acredito nisso, eu não vendo nada. Eu não vendo nada para ninguém. O cara está querendo dar o dinheiro. Não, meu senhor, não dê não que eu vou chamar ali o vendedor, peraí. Aí eu vou chamar o vendedor. E eu, não vendo. Então qual é a tua crença? E aí você olha se ela está te limitando ou ela está te potencializando. É isso que tem que ficar claro para você. A crença, ela te limita ou te potencializa. Olhando para um barco, ela pode ser, como eu falei, ela pode ser o motor ou pode ser a âncora. O barco pode ser gigante, a âncora do barco é desse tamanho. Com o motor enorme lá atrás para poder empurrar ele. E ele não sai do lugar, basta uma âncorazinha desse tamanho. Certo? Então olha para a tua crença, ela é um motor, ela é uma âncora. Anota aí no teu caderno. Anota que tipo de crença você vai ter agora, se é âncora ou se é motor. E olha como é tão sutil, mas ao mesmo tempo é tão forte. Aquilo que eu acredito fortemente vai girar toda a minha vida e vai acontecer tudo ao meu redor. A realidade vai existir baseada naquilo que eu acredito. Certo? Então a tua crença está te limitando ou está te potencializando? É isso que tem que estar claro para você. E aí você tem que estar sempre mudando a crença, acreditando em coisas novas, olhando para coisas novas, aprendendo coisas novas, para que essa crença possa ir te potencializando, te potencializando, te potencializando. Beleza? Então, vai mudando a crença a partir do que eu aprendo, do que eu vivo, da consciência que eu vou tendo. Certo? Então, mais uma vez, crenças limitantes, falta de conhecimento e informação, falta de princípios e de processos, ou seja, habilidade para fazer as coisas, e ferramentas, falta de orientação adequada e confiável, porque você possa filtrar, falta de controle emocional e falta de acompanhamento profissional. Certo? E aí aqui, mentalidade e comportamento, depois eu comento sobre isso. Sobre aqui as perguntas que tem aqui. Carta dos proprietários das empresas que você exemplificou. Todo proprietário, Vladimir, ele escreve uma carta, todo CEO, ele é obrigado a escrever uma carta para os acionistas. E ele vai falar o que aconteceu na empresa, o que não aconteceu, por que o ano foi bom, por que o ano não foi bom. O Rafael perguntou. Fala depois, ficou claro, Vladimir. Então no site tem a carta do presidente, a carta do CEO, os investidores tipo Warren Buffett, ele publica cartas todo ano explicando como é que ele tocou a empresa dele. A Valdira Bissarro perguntou, eu tenho uma aplicação na Previdência Privada, melhor tirar e aplicar na Bolsa? A gente vai falar disso depois, tá? Não é melhor nem é pior, você pode estar numa Previdência aplicando na Bolsa. Fala sobre day trade, por favor. Não vou falar, tá, Kátia? Cirley falou, tenho 80 mil investido em empresa, com a empresa a 3%, e fiz um curso de investimento na Bolsa e coloquei 5 mil, consegui 7% no mês. Você acha que devo resgatar e eu mesmo investir em renda variável? Amigo, se você está investindo em alguma empresa que faz o day trade para você e está te prometendo 7% ao mês, se eu fosse você, eu saia rápido. Tá? Porque se você quiser tirar, você provavelmente não vai conseguir. Se for isso, mas eu prefiro que a gente segure as perguntas de investimento nas próximas mentorias. Tá? E eu te pergunto o que te ensinaram sobre dinheiro. Foi que você aprendeu? Como que você aprendeu? Com quem que você aprendeu? E a gente não aprende nem a ganhar e muito menos a gastar. Aí vem aquele cara da Casa Bahia, quer pagar quanto? Eu não quero pagar nada, se for possível. E aí eu fico tendo, toda vida que existe um negócio chamado finanças comportamentais, é a área que está mais em alta em finanças do mundo hoje. Os últimos prêmios Nobel foram basicamente sobre isso, talvez desde 2002, 2012, 2017, foi tudo em finanças comportamentais. É como o nosso comportamento, como a nossa irracionalidade, é como a minha tomada de decisão me atrapalha no contexto da minha vida financeira. E claro que o comércio sabe disso, e no momento que o governo libera FGTS, propaganda, quer pagar quanto? Troca a televisão, tal. É exatamente aí onde eu caio, porque essa é a minha fraqueza, porque eu acredito que ser rico é ter uma televisão top, ter uma geladeira top, ter um carro top, etc. Não, mas é só besteira, parcela aqui 24 vezes, aí você paga. É tanto que dizem que a Casa Bahia é uma financeira de vender móvel. Ela não vende imóvel, ela vende parcelamento. E cobra 3% ao mês, em 24 meses você vai pagar um absurdo. Tá? Então eu te pergunto o que é que te ensinaram sobre dinheiro. Eu gosto muito de desdobrar as coisas, de dividir. E sobre dinheiro sobre ganhar mais, sobre fazer mais dinheiro. O que te ensinaram sobre fazer mais dinheiro? Foi o que você aprendeu, foi o que você estudou. O que foi que você conseguiu cada vez mais vender melhor, fazer mais dinheiro, inventar algo para ser vendido. Segundo, poupar, ou seja, acumular patrimônio. Foi o que te ensinaram sobre guardar dinheiro, sobre acumular, como acumular, o porquê acumular.
E por último, que te ensinaram a investir, a multiplicar o teu dinheiro, a rentabilizar o teu dinheiro, certo? O que foi que te ensinaram sobre isso? Tá? Vai me dando feedback aí o que te ensinaram, vai colocando a nota aí de 0 a 10, o que te ensinaram sobre isso. E agora eu queria chegar na nossa ferramenta, o nosso mapa do enriquecimento. Tá bom, Magno, deixa de blá 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 aí, tu tá só enrolando, vamos para o que interessa, beleza? Pessoal, se tem alguma pergunta aqui, enquanto eu bebo uma água, só um minutinho, para a gente poder começar e ficar aí focado no nosso mapa. Eu falei, mas fala de novo. E aí, pessoal, algumas perguntas eu vou deixar para depois, que nós vamos estar, depois dessa, mais 6 quartas. Então, assim, não é que a gente tenha mais 6 encontros, a gente tem -1, -2, agora a gente tem -1, então a gente só tem 6, não é mais, tá? Então vai ter cada vez um a menos, tá? Então, mas nós vamos estar juntos ainda durante essa semana e mais 6. Então, algumas perguntas de investimento vai ser melhor em outro momento, tá? Então, vamos lá para o mapa do enriquecimento. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta aqui. Pode seguir. Não me nada sobre a ganhar. Mark tem 4 filhos. Então, um restaurante, vamos lá. Então, beleza. Vamos entrar no mapa do enriquecimento. Eu pedi para o pessoal da equipe mandar no Telegram para vocês. E quem puder imprimir, imprime. E isso aqui, amigo, é para o resto da vida, tá? Olha para isso para sempre, até que isso vire um modelo mental, que fique pensando sobre isso e agindo assim. E eu falei que ia falar um pouco melhor sobre comportamento e mentalidade. O que é que eu vejo que está muito na moda hoje, as pessoas falarem de mentalidade, mudar a mentalidade. O meu irmão, ele pesa 150 quilos, ele é bem gordão. E aí a mentalidade dele, ele sabe que não deveria comer. Na mentalidade dele, ele sabe. Eu não deveria comer, eu deveria me cuidar. A filha dele tem 6 anos. Papai, tu tem que, como é que ela diz assim? Emagrecer, papai. Tem que emagrecer, fazer regime. Ele disse, filho, papai tem, o papai vai fazer. Ele sabe conscientemente, racionalmente, que ele tem que emagrecer. Mas ele não consegue se agir. Ele só consegue pensar. E o Paulo fala uma coisa assim, ó. O Paulo fala assim, tem poder quem pensa. Não, né? Tem poder quem age. Agir, amigo, é comportamento. Primeiro começa aqui. Platão dizia que tudo começa no plano das ideias. Eu tenho que ter habilidade suficiente para fazer o quê? Para construir algo. Então ele fala assim, Platão dizia, um carpinteiro, ele precisa pensar na cadeira e ter habilidade para fazer a cadeira. Então ele precisa ter habilidade, ter conhecimento, não adianta só pensar. E aí, como eu falei, meu irmão, ele sabe racionalmente que tem que emagrecer. E toda vez que a minha mãe encontra com ele, minha mãe, meu filho, está muito gordo, tem que emagrecer. Beleza? Já vê o constrangimento, ele não muda. Já vê o problema de saúde, ele não muda. Beleza. Então, a mentalidade dele, racionalmente, ele sabe que precisa de mudança. Então, não adianta mais mudar a mentalidade. Talvez ele precise mudar mais as crenças, mudar, claro, ainda mais a mentalidade, mas racionalmente ele sabe que tem que mudar. E eu tenho certeza que você também sabe que muitas vezes que você acaba gastando aquele dinheiro, conscientemente, na sua mentalidade, você diz, rapaz, eu não deveria ter gasto esse dinheiro. Eu deveria ter economizado, deveria ter poupado. Você sabe. Você sabe que muitas vezes você diz, não tenho tempo para fazer um curso. Mas você tem tempo para passar o final de semana inteiro maratonar uma série do Netflix num sábado só. Na sua mentalidade você sabe que você está errado, mas seu comportamento não consegue mudar. Então anota o que eu vou te falar. Você não vai encontrar em canto nenhum. Mentalidade é um meio. E as pessoas estão muito na moda de falar mindset. Mindset é a programação mental. Eu estava vendo um vídeo de um cara famoso e tal. Assim, mindset é a forma como você vê o mundo, é a tua lente. Essa lente aqui só serve para mim. Se eu só tenho ela, eu só vejo desse jeito. Se eu tirar, piora. Então, se eu sou cego para algumas coisas, a forma que eu vejo é sendo cego. Eu não vou conseguir mudar se eu não tiver como comparar, se eu não tiver um benchmark. E quem criou essa história de mentalidade, mindset, foi uma pesquisadora de Stanford chamada Carolina Dweck. Tem um livro chamado Mindset, tá? Recomendo que você lê depois que você lê os 3 livros do Paulo. E ela fala, existe 2 tipos de mindset. O mindset fixo e o mindset de crescimento, no livro ela fala. E ela fala, ou ainda não. O mindset fixo são aquelas crianças, que ela foi feita pesquisa com criança nas escolas. O mindset fixo é aquela criança que já achava que sabia de tudo, era considerada inteligente e ela não se desafiava para não estar errado e as pessoas desconfiarem da inteligência dela. Essa criança tinha um mindset fixo e ela ficava, quando ela tinha alguma coisa que ela falhava, ela dizia, eu não vou, porque vão me julgar. Porque vão dizer que eu não sou tão inteligente, eu vou ser reconhecido por não ser tão inteligente, eu parava. Ou seja, diante de desafio,
ela para. E o mindset de crescimento, o cara diz, rapaz, a criança sabia. Tia, na escola, dizia assim, é difícil, mas eu vou tentar. Ou então batia assim a mão, caraca, um desafio novo, eu vou tentar. As crianças tentavam. E depois ela expandia um pouco esse estudo para várias coisas ligadas à educação. Então existe, na verdade, não é mudar meu mindset. É mudar o mindset, mas entender que existe uma mentalidade fixa e existe uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento está se desafiando, o erro é um aprendizado, passar a vergonha é um aprendizado, e eu vou tentando. Então, olha se teu mindset é fixo ou teu mindset é um mindset de crescimento, que quando você é colocado um desafio, não vou fazer, porque se eu errar, as pessoas vão falar de mim. Ou então, eu não vou porque eu sou inteligente, eu sou considerado um cara inteligente, se eu errar vão dizer que eu não sou tão inteligente. E aí você começa a se limitar dos desafios. Anota a palavra desafio aí, tá? Então existe a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Na mentalidade de crescimento, o que é que ela fala? Que são as pessoas que diante do desafio, o que é que eles faziam? Gostavam, queriam, testavam, iam atrás, iam aprender, utilizavam o erro como uma forma de motor e o outro estava utilizando o erro como uma âncora, certo? Então, essas são as duas mentalidades, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Só que mudança de mentalidade é um meio, amigo, não é o fim. Porque, como eu disse, o meu irmão ele sabe racionalmente que precisa mudar, mas o comportamento dele não muda. O que é que muda a tua mentalidade? É o teu estudo, é a informação, é o conhecimento, é estudar. Porque você vai começar a pensar diferente. E aí, como Platão dizia, tudo começa no plano das ideias. Então, você vai começar a ter ideias novas, insights novos. E segundo, o que na verdade, então, mudança de mentalidade é um meio, anota isso. O que é que eu tenho que de fato mudar? O meu comportamento. É comportamental. Então, não tem poder quem pensa, tem poder quem age. E aí, como Paulo fala, tem quem age certo em superpoderes, quem age certo na velocidade certa, etc. Ou seja, quem age com metodologia, com método, certo? Então anota isso. E aí eu tenho que mudar o meu comportamento. Não adianta eu racionalmente saber que eu não devo fazer, a minha mentalidade mudou, mas eu não tenho resultado. Então eu tenho que mudar o meu comportamento. A minha mentalidade eu mudo com conhecimento, com informação. Você tem que entender a tua mudança de comportamento. E como é que eu mudo o meu comportamento, Magno? Com sentimento. Como assim com sentimento? Eu vou dizer que nunca aconteceu com ninguém que está aqui no S1. Eu estou dirigindo o meu carro, aí o cara vem e me corta. Eu perco o controle, começo a xingar, chutar o carro, gritar, querer bater no cara. Nunca aconteceu com ninguém, certo? Amigo, é um gatilho. É o gatilho que ativa o teu comportamento, se muda, se transtorna. E às vezes tem a ver com o teu dinheiro. Meu filho pede dinheiro, eu começo a berrar, eu começo a brigar. Por quê? Porque ativou o gatilho. Então, eu tenho que mudar, além da minha mentalidade com conhecimento, eu tenho que mudar o meu comportamento com o sentimento. O sentimento de ganhar mais, de vender, o sentimento de fazer negócio, o sentimento de dinheiro é bom para eu crescer, para eu ajudar as pessoas, para eu investir mais, para eu doar. Esse é o sentimento positivo. Então, eu paro de enxergar um sentimento negativo e vou mudar para um sentimento positivo com relação ao dinheiro. Então, o que vai mudar o teu comportamento são os teus sentimentos. O que eu comunicar, pensar e sentir vão produzir novas crenças. Então eu falei do pensamento, e aí se eu penso, eu comunico daquela forma, e o meu sentimento vai fazer eu criar novas crenças. Mais uma vez, com mudança de comportamento também é meio. O que você precisa entender é resultado. Eu começo a olhar o meu resultado, não é o que eu esperava, eu mudo a minha crença, eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento, eu tenho outro resultado. Eu mudo a minha mentalidade, mudo o meu comportamento, tenho outro resultado. Então você tem que ir nessa jornada de mindset de crescimento, como fala a Carolina Dweck, e aí, amigo, mudança. Beleza? Vê se ficou claro para mim, para a gente poder começar o mapa. Eu não queria deixar aberto sobre comportamento que eu falei. Então, de novo, comportamento é meio. Eu tenho que mudar, mudança de mentalidade é meio. Certo? Eu tenho que entender qual a minha mentalidade hoje, qual deveria ser a minha mentalidade para eu atingir aquele resultado que eu quero. E aí eu vou estudar. E aí, essa mudança, onde eu estou, onde eu quero chegar, é um problema. E só se resolve problema com conhecimento específico. Eu sempre falo que não dá para resolver, às vezes dá, mas vamos dar um exemplo. Não dá para resolver uma dor de cabeça com um remédio que resolve a dor de barriga. Não dá. Eu preciso do remédio certo. Então, você tem que entender qual é o teu problema e buscar o conhecimento certo. Você está no lugar correto. Você vai aprender tudo aqui para resolver o teu problema financeiro, mas traz clareza para ele. É ganhar mais? É conseguir guardar, investir? Porque às vezes você vive numa loucura de ganhar mais e o teu problema não é ganhar, o teu problema é guardar.
Ou às vezes você vive numa loucura, já guarda muito e você não sabe investir. Então o teu problema é investir. Ou então às vezes você tem um certo dinheiro e acha que vai ficar multimilionário, bilionário, investindo na bolsa e está consistentemente perdendo. Então essa é a tua mentalidade. Então olha como é que está a tua mentalidade, onde é que está o estado atual da tua mentalidade, como deveria ser. O que você precisa estudar para mudar. Conhecimento você precisa adquirir para mudar e acabar com esse gap. Segundo passo é mudar o teu comportamento. Olha como é o teu comportamento. Quando tem uma promoção eu compro, eu empresto, eu invisto nas coisas muito loucas que eu nem sei se vai dar resultado. Eu faço uns investimentos, como o Paulo falou, em lote que o cara vai me pagar 3% ao mês, mas nunca vai me entregar o principal. Esse é o meu comportamento. Olha como é o teu comportamento hoje e começa a observar como é o comportamento de um cara rico, ou de um cara que às vezes nem ganha tanto, mas consegue guardar e ter um patrimônio legal. Olha como é o comportamento de um presidente de uma empresa que publica a carta todo ano. Olha como é o comportamento de uma pessoa que você admira. E eu até queria que você anotasse 3 empresários que você admira hoje. Se der tempo eu comento um case de uma cliente nossa. Certo? 3 empresários que você admira hoje. Anota aí. E aí já começa a olhar o Instagram da empresa dele, se a empresa dele está na bolsa, o que é que ele faz. 3 pessoas, certo? Que você admira, anota agora e depois você vai fazer esse exercício aí. É o que eu estou passando de tarefa de casa aí, de treino, ó. De treino, para que você, como eu disse, você quer treino, certo? Então vai olhar o Instagram do cara, o que é que o cara escreveu, a notícia sobre o cara. Existe um cara chamado Cláudio Galeazzi. O Cláudio Galeazzi é o melhor consultor do Brasil e talvez do mundo em recuperação de empresas. A empresa está quebrando, chama o Cláudio. A empresa está quebrando, chama o Cláudio. A empresa está quebrando, chama o Cláudio. Ele já recuperou a empresa, a companhia aérea, a Sadia, chama ele. Eu estava uma vez estudando sobre isso, eu fui ler o que é que o Cláudio faz. O que é que o Cláudio Galeazzi, com a consultoria dele, faz. Ele foi explicar o que é que ele fazia, que era muito comportamental, com escutar as pessoas. Então, eu fui ler o que ele fazia para entender de recuperação de empresas. Por quê? Porque existem clientes nossos que estão em uma situação que precisam dar um turnaround, como chama na empresa. Isso chama turnaround. E eu fui estudar o Cláudio Galeazzi. Certo? Por quê? Porque ele é o melhor especialista em turnaround de empresas. Mas como é que você sabe disso? Existe um método que é botar a bunda na cadeira. É esse método que eu aprendo assim. Certo? Então, é buscar o conhecimento, entender qual é o problema de forma clara, mudar tua mentalidade, mudar o teu sentimento para que você tenha resultado. Então, mudança de mentalidade, mudança de comportamento é meio, eu mudo a minha mentalidade com conhecimento específico para resolver aquele problema e mudo o meu comportamento mudando o meu sentimento. Do medo para a coragem, da ansiedade para a confiança, da desmotivação para a motivação, beleza? E aí você vai ter que fazer essa mudança também de comportamento e vai olhar o teu resultado. É como o Paulo fala, você não é o que você diz, você é o que você faz e os teus resultados, certo? Uma pergunta aqui. Como faz para ver se sua empresa está na bolsa? Germana, você vai lá no site da bolsa, b3.com.br, escreve o nome da empresa lá em cima na barrinha de search, tá? Na lupinha, certo? Você vai descobrir se ela está na bolsa. Então vamos lá, pessoal, vamos para o nosso mapa do enriquecimento. Como eu falei, não queria deixar passar essa questão aí. A gente aí tem mais ou menos uns 40 minutos e é o tempo que a gente precisa se dedicar focado nesse mapa do enriquecimento para que você possa sair daqui com uma ferramenta extraordinária para mudar os teus resultados, certo? Então vamos lá. Vamos aqui para que a gente possa entender melhor essa ferramenta do mapa de enriquecimento. E aí eu sempre falo que pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado. Isso eu aprendi com um cara que eu gosto muito dos livros dele, que chama Nassim Taleb, ele fala logo, acho que é o antifrágil que ele fala. Pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado, certo? E muitas vezes, eu estou em Fortaleza e eu vou, sei lá, para Recife. Se eu chegar com um mapa de Fortaleza, não vai ajudar, amigo. Não vai dar certo. Por mais boa vontade que eu tenha. Eu posso lá no Waze, na ferramenta certa, colocar rua tal para rua tal. Não vai dar certo. E aí é melhor você pegar o mapa e jogar o mapa fora. E às vezes você está levando a tua vida financeira com o mapa errado. Com o mapa que você aprendeu com seu pai, que você aprendeu com sua mãe, que você aprendeu com seu avô, que você aprendeu com uma pessoa. E se você olhar a história recente do Brasil, década de 80 para cá, 30 anos mais ou menos, 40 anos, amigo, a gente viveu uma loucura econômica. Inflação lá em cima. E aí quando a inflação lá em cima, eu me lembro muito pouco que às vezes no supermercado com a minha mãe,
A minha mãe estava dentro do carro e ela tinha que sair correndo antes do cara da maquininha. Quem lembrar aí, coloca, tá? Eu lembro pouco porque meus irmãos, eu tenho 33 anos, então eu peguei um pouquinho disso. E aí as pessoas iam maquinando aquilo. E eu etiquetando o preço, você tinha que sair correndo. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu tinha que sair correndo, feito um louco e comprar. E aí quando eu comecei a pensar em guardar, veio o Collor e tirou todo o dinheiro. Então você acha que crença que isso forma? Ou seja, o mapa que vem veio todo errado. E aí você pega as pessoas mais velhas e diz assim, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu vou gastar. E se eu tiver? E se eu tiver? Eu quero estar vivo. Não sei vocês, eu acredito muito que vocês estão aqui, vocês querem estar vivos, querem prosperar, ter um futuro melhor. Essa é a visão positiva que nós temos que ter. Então a gente precisa mudar esse mapa. Então pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado. Se você está com um mapa errado, amigo, não vai funcionar. Joga esse mapa no lixo. Beleza? Então vamos só a última pergunta para a gente começar. O que você acha sobre aplicações no mercado pago que rende melhor do que a poupança? Osmailde, eu não conheço. O mercado pago, sim, eu sei o que é. A gente vai falar disso depois, tá? Na próxima aula sobre investimento e essa parte mais financeira. Eu quero trazer agora a clareza do mapa do enriquecimento, o planejamento. Então, joga o teu mapa fora. E aí eu queria trazer para você um diagnóstico da tua vida financeira. Vou pedir para botar aí na tela. Eu coloquei para vocês lá no Telegram, pedi para colocar. E aí eu queria que você desse olhasse para a tua situação financeira atual hoje. Dá uma nota de 0 a 10, certo? E escreve qual é o teu pensamento e qual é o teu sentimento sobre ela. Escreve aí, certo? Anota, se você não imprimiu a ferramenta, coloca no teu caderno, coloca no papel. Não deixe de fazer, isso é muito sério, isso é muito importante. Se você não fizer isso aqui, basicamente não vai adiantar você ter feito. Vai adiantar porque eu mostrei aquela questão lá das empresas que estão cotadas na bolsa. Mas beleza, coloca aí qual é a tua situação financeira atual, de 0 a 10, qual é o teu pensamento, qual é o teu sentimento. E 2, anota agora qual é o teu principal problema financeiro. Anota, bota no papel ou na ferramenta que você imprimiu. Qual é o teu principal problema financeiro, certo? E tem um cliente nosso que quando ele adquiriu o programa de geração de riqueza, ele falou assim, meu problema financeiro era na empresa. Eu tenho esse problema financeiro. E eu perguntei para ele, quanto que custa o teu problema financeiro? Isso foi no começo de 2020. Eu perguntei para ele, quanto que custou o teu problema em 2019? Ele falou assim, me custou 80 mil. Algo em torno de 80 mil nesse ano. Eu disse, amigo, então você tem um problema de 80 mil. Certo? Ele disse, certo. Outra cliente chegou e disse assim, a gente conversou um pouco sobre a situação financeira dela, o principal problema dela era gastar em torno de 3 mil reais a mais por mês do que ela deveria. Ela disse, então quanto foi que custou o teu problema em 2019? As 36 mil. Então traz clareza qual é o custo do teu problema. Quanto custa hoje ou quanto custou em 2019 olhando para o ano inteiro. Anota aí o valor, certo? E aí eu te pergunto o que é que vai acontecer com você ou com a sua família caso você não consiga resolver o problema. Vai te custar mais 80, vai te custar mais 100 mil, mas será que eu vou ter que ir lá no banco e pegar um absurdo de dinheiro emprestado? E aí meus filhos vão passar vergonha, eu não vou conseguir pagar a escola. O que é que vai causar para ti, para a tua empresa e para a tua família não resolver esse problema? Certo? Olha para o teu estado atual, olha qual é o pensamento e o teu sentimento nesse teu estado atual. E aí, amigo, olha como será a tua vida quando você resolver esse problema. O que foi que eu coloquei? Quando você conseguir resolver esse problema. Por quê, Magno? Porque eu tenho certeza que você vai resolver esse problema aqui antes de 49 dias, certo? Você vai começar a ter resultados antes de 49 dias, talvez amanhã já. E eu vou deixar tarefas aí para amanhã. Treino para amanhã, vamos dizer assim. Então, como é que será a sua vida se você resolver esse problema financeiro? Beleza? E aqui é o diagnóstico da tua vida financeira, teu estado atual e uma visão positiva de futuro. Tá? O Paulo passou 3 livros, recomendo que vocês leiam, mas vou pedir que vocês leiam o capítulo 4 do Poder da Ação, página 127. Ele fala do inteligência, foco temporal, e um pouco antes ele fala do foco múltiplo. Foco visionário, foco comportamental e o foco consistente. Queria que vocês lessem isso, capítulo 4, que fala de foco no poder da ação. Certo? Então, estou deixando já isso aí, Região, já boto para o pessoal, capítulo 4 do poder da ação, foco múltiplo, inteligência, foco temporal. Certo? Então, faz o teu mapeamento da tua situação financeira. E aí vamos agora de fato para o mapa. Ali a gente está fazendo um diagnóstico. Que mapa é esse, Marco? Como é que isso funciona?
Lembra que eu falei que a gente está na navegação, o vento está soprando, o que importa é eu conduzir a vela para um lado para o outro. Se eu tenho um mapa, e aí além do mapa eu vou te entregar os instrumentos para você mensurar isso. Não adianta eu ter o mapa certo e não tiver os instrumentos. Não tem como eu navegar, não tem como eu pilotar o avião, não tem como eu pilotar a Ferrari. Você pode ter o melhor equipamento, o melhor carro do mundo, a Ferrari mais top, um Bentley, um Rolls Royce, um Gulfstream, que é o melhor jato executivo do mundo. Se não tiver os instrumentos para mensurar, você não vai para lugar nenhum. Então, o que eu quero fazer com você é te dar o mapa, mudar a tua crença e te dar os instrumentos que você vai gerir e acompanhar isso. Isso é gestão. Gestão da tua vida financeira. Dá para fazer na tua empresa? Mais ou menos. Tá? Mais ou menos, porque a empresa tem mais particularidades. Tá? O Paulo vai com certeza trazer conteúdos, como ele falou do lucro primeiro, que vai te ajudar mais. Então, bota a data de hoje, tá? Dia 18 de junho de 2020. E eu quero combinar contigo 12 meses. Magno, a gente está no plano de 49 dias. Se você em 49 dias chegar a 1%, em menos de, talvez em 6 meses, você chegue no meio, e um ano você chegue no 0,06%. Certo? Eu estou dentro dessa jornada. Então, estou junto com vocês. Então, estado atual e estado desejado. O primeiro passo é a renda, como o Paulo falou. Fazer mais dinheiro. E você teve o Paulo falando criação, o Ricardo Lemos falou criação ontem. Então, você está estudando isso, aprendendo isso. Tá? Qual é a tua renda mensal atual? Coloca quanto que você ganha hoje. Certo? Ah, Magno, como? Salário, prolabório, distribuição de lucro. Quanto é a tua renda mensal atual? Magno, é muito variável. Pega o menor mês. Tá? A média. Não pega a média, não. Pega o menor mês. Tá? A gente pode... Existe um ditado que diz, você pode morrer no rio que a profundidade média é 50 centímetros. Porque pode ter o canto que tenha 2 metros de profundidade e tem um canto que tem uma profundidade bem pequenininha e quando você vai cair dentro de um buraco. Então não pega aquela média que... a média porque teve um mês que eu ganho 100 mil reais, teve um mês que eu ganho 3, 4, 5. Tá? E aí a média vai ficar lá em cima. Então olha para o menor valor. Mais ou menos isso. Tá? Então, qual é a tua renda mensal atual e qual é a tua renda mensal desejada daqui a 12 meses? Amigo, no mínimo, aqui tem que ser 28 mil. Por quê? Você está na mentoria S1. Certo? Você está na mentoria S1. Então o mínimo é 28 mil. Então coloca a tua renda mensal desejada. Vou voltar desde essa parte da renda, então. Voltou? Então vamos lá. Estava falando aqui da renda e caiu, mas voltando aqui. A renda, quanto você ganha hoje, seja de salário, prolabore, distribuição de lucro, aluguel, qual é a tua renda mensal atual? E qual é a tua renda mensal desejada daqui a 12 meses e no mínimo tem que ser 28 mil. Isso é o piso. Mínimo 28 mil, certo? Depois, o poupar. Quanto que você poupa hoje? Magno, eu ganho 5, quero ganhar 28 e hoje eu não poupo nada. Poupo 0. Então coloca aqui. Magno, hoje eu ganho 5, poupo 10%, poupo 500 reais. Quando você ganhar 28 mil reais por mês, você vai poupar quanto? Você vai poupar 5 mil? 2.800? Ah, Magno, se eu ganhar 28 mil... eu vou poupar 5.600 reais, eu vou poupar 20%. Então, bota aqui 20%, certo? 20% bota igual 2.600 reais, certo? Desculpa, 5.600 reais. E o terceiro ponto é investir, multiplicar, tá? E aqui não é a rentabilidade do teu dinheiro, é quanto que você tem de investimento financeiro atual. Magno, não entra casa? Não, não entra casa. Não entra carro? Não entra carro. Não entra imóvel? Não entra imóvel. Entra só o teu patrimônio financeiro. Só o dinheiro que você tem em investimentos financeiros. Seja poupança, seja previdência, seja dentro de casa, dentro do colchão. O que você tem de dinheiro hoje, coloca aqui. Certo? O que é que eu já tenho hoje guardado e investido? Independente de onde esteja o que você tem dinheiro. Agora, não vale terreno, não vale casa, não vale lote, não vale... carro. Por quê? Porque eu não consigo precificar. Eu não consigo ver todo dia ou todo mês qual é o valor do terreno. E o valor do terreno vai variar. Se for eu que for lá, que sou o dono, eu vou dizer, caraca, esse terreno é maravilhoso, vale 1 milhão. O corretor, não, só vale 700 mil. Cara, mas vale é meu, vale... Então, a gente vai ter essas percepções erradas. Então, coloca só o quanto você tem de investimento financeiro hoje. E aqui o quanto que você vai ter daqui a 12 meses. Certo? Então, já estou te entregando o quê?
o teu estado atual e o teu estado desejado, ou seja, as tuas metas. Coloca aí que estado desejado é igual à tua meta. Em 2 minutos, a gente definiu a tua... 5 minutos, a gente definiu qual é fez um diagnóstico da tua vida financeira, ou seja, uma anamnese, e aqui eu estou definindo, estou fazendo um exame de sangue, estou tirando para ver as taxas. Estado atual e estado desejado. Aonde eu estou, onde eu quero chegar. É igual o exame de sangue, meu triglicerídeo está alto. Doutor, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso, 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 isso. Magno, o que eu ganho está baixo. Eu quero chegar aqui. O que é que eu vou fazer? Você vai aprender nos nossos 49 dias. Tá? E aqui você vai encontrar o teu impedimento. Aqui é o teu estado atual e aqui é a tua meta. Zona de conforto. Eu estou aqui para te colocar numa zona de desconforto. E é isso que, onde os campeões vão, é para uma zona de desconforto. Então, o foco de um mentor, de um coach, é colocar o atleta dele, o coach dele, numa zona de desconforto. E aí a zona de desconforto é onde eu vou aprender, aonde eu vou errar, onde eu vou me desafiar. Tá? Então, quero te colocar na zona de desconforto ao longo das nossas 7 semanas e você vai ser muito colocado numa zona de desconforto aqui na mentoria S1. E aí você pode dizer assim, Magno, zona de conforto é onde eu estou, que é muito confortável. Não. Eu acredito que a zona de conforto é você estar no local que você não gosta, tem os resultados que você não gosta, você não consegue sair. Essa é a zona de conforto. Beleza? Então, a gente definiu o teu estado atual, definiu o teu estado desejado. E aqui a gente vai começar a definir o tamanho do teu impedimento. Que impedimento é esse, Magno? Teu impedimento financeiro. Vamos quantificar o teu impedimento. A gente quantificou o teu problema, agora nós vamos quantificar o teu impedimento. Beleza? Alex, vai colocar na tela o pessoal, acho que fica melhor. Então vamos lá. O impedimento de renda. Você vai pegar a tua renda mensal desejada, no teu estado desejado, e vai diminuir da tua renda mensal atual. Certo? Então você vai encontrar um valor aqui, ó. Eu ganho 5, quero ganhar 28, eu preciso fazer 23 mil a mais. Então, é muito claro que tua meta, o teu desafio é fazer 23 mil a mais por mês. Esse, vamos dizer, é o tamanho do teu problema que tem que resolver. Como eu disse, está de financeiro para poder aplicar um melhor. Beleza? E por último, vamos dizer que eu tinha R$0 guardado e aí eu quero ter, sei lá, 25 mil reais no final do ano. Tá? Ao longo do ano eu quero juntar 30 mil. Eu vou colocar aqui. Aí você pode imaginar, se eu quero juntar 5.600 ao longo do ano, você não vai juntar 5.600 a partir de hoje, juntar 5.600 a partir de hoje. Você vai aumentando o teu ganho e vai juntando. Então, faz uma média de quanto você conseguiria guardar aos poucos. Eu ganho 5, ganhasse 6, ganhasse 7, ganhasse 10, ganhasse 15, ganhasse 20. E aí você vai achar um número aqui, tá? Um número, eu vou botar aqui 50 mil reais. Então, no final do ano, eu quero ter 50 mil reais guardado. Então, eu vou precisar aprender a investir dinheiro para ter 50 mil reais investido. Tá? Aqui é o quanto que você guarda por mês para chegar a esse valor. Será que o valor que eu estou guardando por mês, nessa jornada, cuidado para você não botar uma meta que não faz sentido. Por quê? Porque eu vou botar aqui 28 mil, tá? Eu vou botar aqui 5 mil por mês e aqui eu boto 300 mil. Mas se você botar 5 mil todo mês, durante 12 meses, dá 60. Magno, eu vou ganhar muito mais. Beleza, não estou dizendo que você não consegue, não é capaz. Mas vê se tua meta aqui é realista, se é viável de acontecer mediante o plano de ação que tu vai executar. Um dos maiores consultores de empresas do mundo é o Vicente Falcone, ele é brasileiro. E ele fala assim, uma vez tem uma entrevista com ele que a pessoa pergunta, onde é que as empresas erram? Ele disse, em tudo. Porque faz um plano de ação errado, planeja errado, na verdade planeja errado, vai para o P do PDCA, planeja errado, o do de executar, o plano de ação está errado, o executar está errado, e é claro que não vai chegar ao resultado. Então, não adianta eu planejar e botar que não tem sentido, que eu vou acabar no meio do caminho me frustrando. Magno, mas eu vou ganhar muito mais de 28. Ok, então coloque aqui, você vai pensar nas ações, pensar nas pessoas que vão te ajudar a isso. Então, coloque o teu impedimento de patrimônio. Tá? Então coloca qual é o teu impedimento de patrimônio. Eu tenho R$0 hoje, quero ter 50 mil. Eu tenho que aprender a guardar dinheiro para investir 50 mil reais. E você vai aprender a investir 50 mil reais aqui com certeza. Beleza?
Então vamos lá. Então aqui a gente definiu o teu estado atual, o teu estado desejado. O teu estado desejado são igual às tuas metas. E como eu te falei, toda meta é um desafio. Então a partir de agora a gente tem desafios para fazer, problemas para resolver, certo? E aí eu quero te dar conhecimento, ferramenta, pessoas, já comentei pessoas aqui, você vai ter 49 dias pessoas especialistas que vão te ajudar nisso. E aí eu tenho 49 dias para pessoas, conhecimento, ferramentas, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, eu vou atingir esses resultados. E aqui estão teus impedimentos. A gente quantificou o teu impedimento, está quantificado, certo? Então eu tenho estado atual, como é que eu estou hoje, estado desejado, como eu gostaria de estar, a minha meta, e a quantificação dos meus impedimentos. Beleza? A gente entendeu qual é a tua situação financeira, fez a tua anamnese. Aqui eu estou fazendo o hemograma completo, basicamente, para você entender como é a tua realidade financeira e a gente passar para outra parte. Certo? Vê se está tudo claro aí, por favor. Se tem algum com alguma dúvida, se deu para entender tudo. Explica novamente, estava travado. Tá, vou explicar bem rapidinho, tá? Aqui eu tenho, vamos lá. Aqui eu tenho o meu estado atual, certo? Aqui tem o estado atual. Eu coloco data de hoje, quanto que eu ganho hoje, de forma geral. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar rapidinho de novo. Peço desculpa aí. Hoje realmente tem uns problemas técnicos. O pessoal está tentando resolver aqui. Peço desculpa. Mas vamos lá entendendo de novo o mapa. Eu expliquei o estado atual. O estado desejado são tuas metas. No mínimo 28 mil, onde você quer chegar. Certo? E algumas pessoas estavam perguntando o impedimento. O impedimento de renda é: eu ganho 5, quero ganhar 28. Eu tenho que fazer 23 mil reais. A gente está falando de fazer mais dinheiro. Eu preciso aprender a fazer 23 mil reais. Segundo, eu tenho que poupar. O impedimento de poupar é quanto que eu poupo hoje, na verdade, quanto que eu quero poupar no estado desejado, menos o quanto eu poupo hoje. E aqui eu vou ter um número, que é o impedimento de quanto que eu tenho que poupar, certo? A mais. E aqui o investimento multiplicar. Quanto que eu tenho acumulado de investimentos financeiros hoje e quanto que eu quero ter em 12 meses. E aí você vai fazer o desejado menos o atual. Você vai ter aqui o valor que você tem que conseguir guardar, você tem que ter guardado no final de 12 meses. Cuidado só para não ter um valor aqui embaixo, quanto você vai ter de patrimônio, que não faz sentido com o que você está ganhando e guardando. Como eu disse, eu vou ganhar 28 mil daqui a 12 meses. Ou mais do que isso, daqui a 12 meses. Está 50 mil reais, ganho 5, em 12 meses eu vou ganhar 50 mil reais. Certo? E desses 50 mil, eu vou guardar 10 mil, 20%. Beleza. Se eu começar a ganhar 50 mil hoje e guardar 10 mil, em 12 meses, eu vou ter um pouco mais de 120 mil reais. Aqui não pode ter 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, porque em 12 meses não faz sentido mediante o quanto que você ganha, certo? Então, eu estou trazendo clareza e ações práticas, objetivos que vão te dar resultado de fato, certo? Então, esse é o teu mapa. A gente fez tua situação, a gente está vendo o teu mapa agora, certo? O que eu queria trazer aqui para você? Daqui a 12 meses, vocês fizeram CIS e entenderam no meu MAS. Qual é a nota estado desejado? Qual é a minha visão extraordinária de vida, onde tudo é possível? Você já tem clareza dessa visão? Você consegue ver isso? Você consegue sentir, pensar quanto é que você vai estar ganhando por mês? Então, em termos de fazer, ter e multiplicar, daqui a 12 meses, tua nota tem que ser 10 em todas. Magno, investimento, você falou que é secundário. Beleza, pode ser 7, 6, 7, 8, se hoje for muito baixo. Tá? Eu somo tudo, divido por 3, eu tenho a minha nota do meu pilar financeiro daqui a 12 meses, que vai ser 10. Esse é o 10. Não é que é o meu pilar daqui a 12 meses. Eu quero trazer para você o seguinte. Tudo que você botou aqui é o teu 10 daqui a 12 meses. Não é o teu 10 para o resto da vida. É o teu 10 daqui a 12 meses. Qual é o meu estado desejado, olhando para o meu MAS, daqui a 12 meses? Colocou 10 em tudo, coloca a tua nota atual. Qual é a nota que você dá olhando para 28 mil, daqui a 12 meses, 28 mil é o meu 10. Daqui
a 12 meses, 50 mil é o meu 10. Beleza, que nota você dá hoje? O que você ganha? T, daqui a 12 meses, o meu nota 10 que eu coloquei lá no meu mapa é ter 100 mil reais. Beleza, vê quanto é que você tem hoje, que nota que você dá, certo? E multiplicar. Daqui a 12 meses, o que eu botei lá de acumular, de ter guardado, aquilo é o meu 10. Aquilo é o meu valor 10. Eu vou aqui e coloco a nota hoje. E aí eu somo as 3 e divido por 3. Para quê? Para eu entender qual é a minha nota atual do meu pilar financeiro. Em termos de ganhar, poupar e multiplicar, certo? E de ter investido. Beleza? E aí eu quero te mostrar algumas habilidades. O Paulo, na mentoria dele, falou de habilidades, certo? Na aula dele, o Paulo falou de habilidades. E aí eu queria te falar que habilidades você precisa desenvolver para fazer mais dinheiro, para acumular dinheiro e multiplicar e investir, certo? Então vamos lá. Fazer dinheiro, como o Paulo falou, é primordial. Isso é prioridade. Aumentar os ganhos, fazer mais dinheiro é o que é prioritário. Você não vai ficar rico investindo só em ações, em bolsa, tá? Se você for ficar com esse foco, é mais provável que você perca do que você ganhe. Você vai entender por quê nas nossas próximas mentorias. Aqui é primordial, aqui é prioritário. Marca com marca-texto aí se você imprimiu, ou então escreve, certo? Ter acumular dinheiro é primordial. Lembra da trajetória do enriquecimento, certo? Então, acumular dinheiro é primordial. E aqui, multiplicar, investir, você vai, do secundário você vai aprender, mas não é, a não ser que seja sua atividade principal, hoje seja lidar com investimentos. E as pessoas olham para o Warren Buffett e pensam assim, Warren Buffett é o maior investidor do mundo. Legal. O Warren Buffett hoje, a empresa dele, a Berkshire Hathaway, tem pelo menos umas 30 ou 40, umas 40 empresas, entre 30 e 40 empresas que ele investe. Dessas 30 ou 40, ele tem pelo menos umas 40 total, umas 30 empresas, ele é o dono. Ele é o controlador, vou dizer assim. Ele está no conselho, ele é o chairman dessas empresas. E todas as pessoas, os CEOs, estão abaixo dele. Então, por que ele ganha muito dinheiro? Porque ele lucra muito. Ele lucra muito. Porque a empresa é dele, o controle é dele. Ele que bota o presidente lá. Ele que bota o executivo lá. Ele que está acompanhando esse time de gestão. Então, ele tem umas 30 empresas, certo? Então, ele tem muito lucro. E as empresas que ele é investidor, ele tem uma frase que ele diz, investir, quanto mais se parecer com um negócio, é melhor. Como assim, Magno? Não é só o valor que está piscando na tela lá da cotação do teu home broker. Parece um business, dá lucro, tem cliente, tem faturamento, quanto mais parecer. Então ele investe em empresas altamente lucrativas. E aí, ou seja, também é lucro, certo? Então por isso que ele ganha tanto dinheiro. Então essas são as importâncias de cada etapa do teu processo de enriquecimento. E aqui tem a habilidade. Que habilidade você precisa desenvolver para fazer mais dinheiro? Fazer mais dinheiro, eu preciso aprender a vender. O quanto você vem estudando, se capacitando e se desenvolvendo em vender. Mas não é só vender em ser um bom vendedor, é entender de tecnologia de venda, processo de venda, método de venda, é entender de receita previsível, é entender de conceitos de atração de demanda, geração de lead. Quando você entende disso? Quando você conhece uma metodologia SPIN, uma metodologia Bunch, quando você conhece qualificação de clientes, perfil de cliente ideal, isso é desenvolver tua habilidade de vender. Só que tem muita gente que vende e não consegue cobrar. Tem gente que vende e não tem coragem de cobrar. A minha mãe cozinha maravilhosamente bem. E uma época ela tinha um restaurante, uma loja de comida. Tipo, não era um buffet, você encomendava e ia buscar. E ela tinha pena de cobrar. Não, a minha amiga veio, depois ela paga. Mas cobrar? Não, depois deixa eu dou, eu prefiro dar do que ter que cobrar. Então não adianta eu vender e não cobrar. Eu aprendi a vender, mas eu não sei cobrar. Você tem que aprender a cobrar. Mudar essa crença, mudar essa mentalidade. Com relação à venda, eu queria te trazer uma coisa. Muitas pessoas, quando vão vender algo, anota essa palavra aí, ó, tem um constrangimento. E se você não é vendedor, se você não vive de vendas, se você às vezes é médico, dentista e outras profissões, principalmente profissional liberal, às vezes você tem um constrangimento em vender. Sinceramente, anota aí se você tem constrangimento em vender. E anota, eu tenho um constrangimento em vender. Eu tinha um constrangimento em vender. Então anota.
E eu noto que tem pessoas que se sentem constrangidas em vender. E você olha aqui, quem vive de vendas, anote para mim, viver de vendedor, de ser vendedor, não tem esse constrangimento. A mentalidade e o comportamento é diferente. E eu noto pessoas que quando vão vender, ficam constrangidas em vender. E aí, meu amigo, não adianta eu tentar aprender, porque eu tenho uma âncora. Eu boto o motor, mas a âncora está lá. Eu empurro o motor e a âncora está lá, não sai do lugar. Só que quando talvez você tenha um constrangimento em vender, por quê? Porque alguém lhe vendeu algo, mesmo você tem uma mentalidade de escassez. Alguém está me vendendo é porque alguém está ganhando e eu estou perdendo. E aí essa crença de acreditar que se eu compro algo, eu perco e alguém ganha, talvez esteja uma crença limitante para você. É uma crença limitante para você. Esse é o primeiro ponto. Anota isso. Segundo ponto é o seguinte. Olha, talvez você tenha um constrangimento em vender, porque quando você foi vender alguma coisa, você foi rejeitado. Certo? Fui rejeitado, eu não quis. Ou alguém me vendeu e me enganou. E eu fiquei chateado, eu fiquei magoado com o vendedor. Só que para um pouco. Se você está assistindo em casa, onde você estiver, olha tudo que tem ao teu redor e olha tudo que você tem na tua vida. Quase tudo de bom você teve que comprar. Eu casei, foi ótimo, eu comprei o casamento. Paguei a festa, etc, etc. Não tive festa, pagou o cartório. Tive um filho, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Você comprou. Comprou o tempo do médico, comprou o tempo do hospital, comprou a fralda, tudo você teve que comprar. Ah, eu fiz a minha lua de mel, foi maravilhoso. Você teve que comprar a lua de mel. Então, quase tudo que você tem de bom na sua vida, você comprou. Certo? Então, o problema não é comprar ou vender. O problema é que talvez você tenha sido enganado, ficou constrangido, e a pessoa que te prometeu algo e não te entregou. E o que eu quero te dizer, se você é amigo, anota isso, vira essa chave, muda essa crença. Se você de fato acredita que o teu produto, o teu serviço muda a vida de uma pessoa, você tem que fazer chegar no maior número possível de pessoas. Se você acredita que vai mudar, olha o que eu estou falando, você acredita, é a minha crença. Se você não entrega, você está enganando, você é charlatão. Se você está entregando algo que não vai mudar. Então, se você acredita que vai mudar, você tem confiança, você vai entregar, você vai se esforçar, você vai fazer, você vai ter uma entrega extraordinária, amigo, faça chegar no maior número possível de pessoas. Porque aí sim você vai estar entregando algo que vai mudar a vida dela. Certo? Então, muda a tua mentalidade, a tua crença de escassez. E quando você olha tudo, quase tudo de bom que você tem, você teve que comprar. Então, o problema não é comprar ou vender. O problema é que quem te vendeu te enganou e não te entregou o que prometeu. Certo? E depois negociar. Tem gente que paga 3 vezes mais caro do que deveria porque não sabe negociar. Não sabe negociar. Uma época, eu tinha uma parceria, uma sociedade com os amigos em São Paulo e a gente tinha um fundo, uma startup que captava recursos para fazer projeto de energia solar. E a gente fez um projeto no Ceará e um projeto em outro estado aqui no Nordeste. Isso aqui, meus amigos em São Paulo sabiam, estavam fora disso aqui. E eu sempre aprendi muito forte com meu pai. Tudo é negociável. Tudo é negociável. E você tem que ser um excelente comprador. Sempre aprendi com ele. Amigo, eu negociava tudo. Era 3.600, ficava por 1.800. Teve um serviço que era 50, ficava por 40. Serviço de 30, que ficava por 18. E os meus amigos, caraca, bicho, que é que eu acho negociar? Vou pedir. Tudo é negociável. Tudo é negociável. Até um certo ponto. Beleza? Então, você tem que desenvolver essas 3 habilidades: vender, cobrar e negociar. Como é que eu desenvolvo isso? Estudando, treinando e... Uma vez eu convidei uma pessoa a fazer um treinamento aqui pra gente. Cara, eu não estou pronto. Eu disse, amigo, só fica pronto se aprontando. Não dá para ficar... Vou sair com a minha esposa, tem que se aprontar. Não, vou ficar parado. Eu tenho que ir me aprontando para ficar pronto. Então só dá certo para ficar pronto, amigo, se aprontando. Certo? Então, tem que fazer, botar a mão na massa e executar. Então você tem que desenvolver 3 habilidades: vender, cobrar e negociar. Depois, em ter e acumular, você tem que desenvolver a habilidade de gerir as tuas despesas, certo? Ter controle financeiro e controle emocional. E tem que ter organização. Essas são habilidades que você precisa aprender e desenvolver. Como, Agnes? Estudando, ferramenta, fazendo curso, e você está no local certo para isso. Tá? Então você tem que desenvolver essas habilidades. Nas próximas mentorias eu vou te entregar balanço patrimonial, orçamento, etc. Certo? Tá? Então despesa, controle e organização. E habilidade de investir, de multiplicar o teu dinheiro.
certo? Você tem que aprender, primeiro, opções de investimentos. Eu tenho que aprender a buscar, saber filtrar o que é bom e o que não é bom, o que está no momento do meu investimento e o que não está. Tá? A gente vai falar disso mais na frente. Quais são as estratégias que são boas para manter e eu ganhar um pouco mais? Para tentar aumentar um pouco o meu ganho, mas também correr um pouco mais o risco. Você tem que desenvolver essas habilidades de entender as opções, buscar, conhecer estratégias, consistência no que você faz de investimento, ter consistência. E, por último, você precisa conhecer os custos. Você precisa desenvolver uma habilidade mais analítica para você entender os custos do teu investimento. Tá? E a gente vai falar de fundo de investimento, você vai ver que tem previdências que são péssimas, que são muito piores do que a poupança. A poupança é muito ruim, tem previdência que é pior. A poupança é ruim, tem fundo de investimento que é pior. Então, essas 3 habilidades você tem que desenvolver. Eu mandei isso para vocês. Tá? Então, o objetivo é criar um plano de ação para que você desenvolva tudo isso aqui, certo? E aí eu queria que você colocasse aqui quais são os principais impedimentos, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, se você consegue fazer, depois que a gente chegou até aqui, tranquilo. E aí você vai escrever de forma clara por que você ainda não ganha o quanto gostaria. Magno, não cabe aqui não. Amigo, imprima umas 10 e escreva tudo. Não deixe escrever nada, certo? Por que você ainda não ganha o quanto você gostaria? Eu te mostrei a habilidade. Eu não sei vender, eu vendo e não cobro, eu não sei negociar, certo? Então, por que você ainda não ganha o quanto gostaria de ganhar? Escreve. Por que você ainda não poupa o quanto gostaria? Também escreve, traz clareza, traz objetividade, traz verdade, traz sentimento e escreve. E por que você ainda não tem o valor investido ou os investimentos que você gostaria de ter? Escreve tudo isso. Isso aqui eu estou te mostrando quais são os teus impedimentos na prática. Está escrito. A gente quantificou o teu problema, quanto te custou, quantificou quais são os teus impedimentos, a diferença entre o teu estado atual e o teu estado desejado, e aqui a gente está trazendo clareza para os teus impedimentos. Por que eu ainda não ganho o quanto eu gostaria, por que eu ainda não poupo, e por que eu ainda não tenho investido o quanto eu gostaria. Certo? E aqui você vai colocar a tua formação de crenças. Por que eu tenho essas crenças que estão me impedindo? Olha o que eu te falei, existem crenças limitantes e crenças potencializadoras. O que você comunica quando você olha para o teu estado atual financeiro? É medo? É vergonha? O que você comunica hoje? Qual o teu pensamento? Qual é o teu sentimento? O que você pensa quando você olha para o teu estado atual financeiro hoje? Certo? E o que você sente no teu estado atual financeiro? E aí olha se essa crença está produzindo, é uma crença limitante ou uma crença potencializadora. Tudo o que eu falo, o que eu penso sobre a minha vida financeira e o que eu sinto está formando crenças. Olha se essas crenças te limitam ou te potencializam. Por último, o teu estado desejado. Quando eu coloquei os 28 mil, o que é que eu comunico? Eu falo na brincadeira? Eu falo rindo? Eu falo sendo descrente? Ou você fala acreditando? Certo? O que é que você comunica? Quando você olha para o teu estado desejado, daqui a 12 meses, daqui a 6 meses, o que é que você pensa quando você está olhando para o teu estado desejado? Qual é a tua mentalidade? Qual é o teu pensamento? E o que é que você sente? Caraca, eu sinto um desejo ardente de fazer isso aqui. O Napoleon Hill fala no livro dele, pegando a filosofia do sucesso, né, ele trouxe a filosofia do sucesso depois que ele investigou a vida dos 500 caras mais ricos dos Estados Unidos ao longo de 20 anos, 500 mais ricos e 16 mil pessoas ele entrevistou. Tá? E quem trouxe a filosofia do investimento, a filosofia do sucesso para ele, ou a lei do triunfo, né, algumas obras dele falam a lei do triunfo, foi um cara chamado Andrew Carnegie. E o Andrew Carnegie ele era um cara operário, que veio da Escócia com a mãe dele para os Estados Unidos. Ele trabalhava numa indústria de fios, de linha, num têxtil, e ele foi o homem mais rico do mundo. Se ele fosse vivo hoje, a fortuna dele era algo em torno de 300 e tantos bilhões de dólares. Alguns estudos falam que seria algo em torno de 300 e tantos bilhões de dólares, se ele fosse vivo hoje. E aí quando ele tinha tanto dinheiro, a filosofia dele é a seguinte, tudo que eu ganhei veio pelas pessoas, eu tenho que devolver tudo. Ele doou tudo, tinha tanto dinheiro que ele não tinha como, ele morreu e ficou doado. Existe Carnegie Hall, Hospital Carnegie, Fundação Carnegie, Instituto Carnegie, Biblioteca Carnegie, tudo ele doou. E aí o que é que ele fala? Você tem que transformar esse propósito que nós estamos criando, essa meta, em um desejo ardente. Então, o que é que eu sinto? Eu sinto medo, eu sinto
vontade, como eu falei do mindset, como uma criança que olhava para o desafio, caraca, isso é animal, eu vou fazer, eu vou conseguir. Você vai errar? Muito provavelmente você vai errar algumas vezes, mas eu vou continuar, vou persistir. Tá? Então aqui, como é que você está, o que é que você está falando, pensando e sentindo, olhando para o teu estado atual, olhando para o teu estado desejado. E que crenças você está produzindo? São crenças limitantes ou são crenças potencializadoras nos dois estados? Certo? E aí o que eu queria trazer para você, olha que animal que eu estou te trazendo, nunca falei isso, nunca trouxe isso para ninguém. A gente definiu as nossas metas aqui. Nossas metas, certo? Aqui eu tenho os impedimentos. Aqui eu entendi a minha nota do meu pilar financeiro, certo? Aqui eu entendi que habilidades eu preciso desenvolver e aqui eu entendi quais são os impedimentos, eu escrevi os impedimentos, certo? E aí eu estou entendendo como é que estão sendo formadas as minhas crenças. E aqui, amigo, eu quero trazer um desdobramento. Isso aqui é gestão pura. Uma das melhores metodologias de gestão até hoje é a metodologia do ciclo PDCA dos japoneses. Do Juran, do Demi, que foi o que transformou o Japão e que transformou empresas como Ambev, Gerdau, etc. E o que é que ele faz? Ele desdobra metas. O Vicente Falcone, que é o cara que talvez mais importante no Brasil sobre isso, ele fala que você tem que desdobrar as suas metas até o nível operacional. Estratégico, tático, operacional, vai até lá embaixo. Eu quero que você desdobre a tua meta. Fazer mais dinheiro, eu ganho 5, eu vou ganhar 28. A minha meta é 28 mil. Eu vou desdobrar em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Primeiro trimestre, se eu vou aumentar meu ganho, vou dar um exemplo mais fácil, em 24 mil reais, eu tenho que aumentar, primeiro trimestre eu tenho que estar ganhando 5, eu tenho que ganhar 6 mil a mais. No outro eu tenho que ganhar agora mais 12 mil. 6 que eu já ganhava e mais 6. Depois mais 6, depois mais 6. Quando terminou os 4 trimestres, eu estou ganhando 24 mil a mais. Então você está desdobrando a tua meta, certo? Então você vai colocando, porque quando você for andando ao longo do ano, você vai vendo, caraca, eu não bati, peraí, o vento estava soprando para cá, eu tinha que vir para cá. O vento estava soprando assim, eu tenho que ir para lá. Então desdobra a tua meta de fazer mais em trimestre. Nós estamos em junho, de julho a setembro, de outubro a dezembro, de janeiro a março, de abril a junho. Então a gente está desdobrando o teu plano de ação, certo? Quais são as tuas metas, os valores. Coloca na parede. Coloca na parede. Tem um cliente, eu queria comentar rapidinho um caso para você entender. Vou chegar no plano de ação e falo sobre isso. Então coloca aqui as tuas metas desdobradas, os valores divididos para que você vai fazer. Só os valores desdobra, certo? E aí eu quero que você traga 3 ações práticas para aumentar os teus ganhos. Nesse primeiro trimestre, o que é que você vai fazer? Descreve de forma prática e objetiva. Certo? Eu vou fazer. Escreve de forma prática. Magno, não cabe aqui. Beleza, imprime vários ou pega um papel e faz. Então, descreve de forma objetiva o que você vai fazer. Certo? Descreve de forma objetiva. O que é que eu vou fazer? Quando que você vai começar? Aqui é a data para você começar. Quando você vai começar? E, amigo, eu vou te dar aqui de novo um edge, de novo um diferencial. Quem? O quem aqui não é o quem da Barbie, não, aquele bonequinho louro. É quem vai te ajudar. É o quem vai te ajudar a atingir o quê, vai te ajudar a fazer o como. Quem é essa pessoa? Eu vou contratar um cara que é vendedor, eu vou contratar um cara que é comerciante, eu vou contratar um cara que é negociador, eu vou contratar uma consultoria para me dar os meus relatórios. Quem vai te ajudar? E aí você vai colocar na sua cabeça quem. O quem vai talvez fazer você atingir o como ou o que em 2, 3, 4, 5 vezes mais rápido. Então coloca quem vai te ajudar. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, é o teu pai, é a tua mãe, é um funcionário, é o teu time. Quem que vai te ajudar? Certo? Segundo, o que eu vou fazer? Segunda ação, quando e quem? Certo? Então 3 ações práticas de forma objetiva. Certo? Se você faz isso logo por trimestre, eu falei quanto que eu vou ter que ganhar mais nesse trimestre, vou ganhar um pouco a mais e depois eu vou pegar e vou dizer o que é que eu vou fazer nesse trimestre, o que, quando eu vou começar e quem vai me ajudar. Beleza? E aí muitas vezes a gente é ingênuo de achar que vai conseguir tudo só e não vai, amigo. Tá? Você tem que chamar alguém para te ajudar. Então tem 3 ações. 3 ações práticas para aumentar os teus ganhos, 3 ações práticas para reduzir o teu gasto de 5 a 10% agora. Quando que eu começo agora, Magno? Faz uma blitz no teu orçamento.
A internet está cara, a televisão está caro, o celular está caro, eu contrato tal coisa que eu não assisto, que eu não assino, que eu não uso. Então, coloca aí 3 ações para tu reduzir de 5% a 10% tuas despesas mensais agora. E aí, vai criando outras ações. O que, quando ou quem. Aqui pode ser um aplicativo, uma pessoa que vai te ajudar a reduzir esses gastos de 5% a 10%. Certo? E por último, 3 ações práticas para você investir melhor. E tem que ter cuidado com uma coisa. Muitas pessoas chegam e perguntam, mas qual é o melhor investimento? O melhor investimento, normalmente quando as pessoas perguntam, elas querem automaticamente o mais rentável. Durante um bom período, foi as ações da empresa do Eike Batista, a OGX, empresa de petróleo. Hoje não vale mais nada, chegou a 0. Ah, mas deu um exemplo extremo. Beleza, Cielo está subindo um pouco a ação. Cielo já foi a melhor empresa da Bolsa em termos de rentabilidade. O quanto que ele ganhava de lucro baseado no quanto que ele tinha investido na empresa deles lá. E o mercado mudou, a empresa despencou de 40 e tanto para R$4 e pouco. Anteontem, ela estava R$4. Você perdeu 90% do seu patrimônio, você estava investindo na melhor empresa do Brasil, mas o cenário mudou. Ou seja, o vento soprou, ela não conseguiu ir para o canto que deveria ir. A concorrência aumentou de forma absurda, ela perdeu o diferencial competitivo que ela tinha. Então, nem sempre o melhor investimento é o mais rentável, tá? Muitas vezes, o melhor investimento de um ano não vai ser o melhor investimento do ano seguinte ou dos próximos anos, certo? Então, escreve de forma objetiva o que você vai fazer para investir melhor. Como assim, Magno? Existe um termo chamado autorresponsabilidade que o Paulo falou. E às vezes está cheio de dinheiro no banco, você não sabe qual é a taxa do fundo, a taxa de administração do fundo, você não sabe se é um fundo DI, se é um fundo multimercado, se é um fundo de previdência, se a previdência tem taxa de carregamento de entrada, carregamento de saída, se você fez um PGBL, se você fez um VGBL, você não sabe se o seu imposto é regressivo ou é progressivo. Amigo, estou só esperando. E para dar errado, basta esperar e não fazer nada. Então, investir melhor pode ser a parte que eu posso fazer, eu não posso ir lá no Banco Central e dizer, ei, fulano, aumenta a Selic para investir na renda fixa. Então, eu tenho que entender como é que está meu investimento hoje e começar a mudar. Então, investir melhor pode ser fazer a portabilidade da tua previdência, pode ser reduzir o custo. Mas como é que eu sei isso? Amigo, ó, acompanha aqui e já vai atrás. Não espera, vai atrás. Liga amanhã para o gerente do banco, fulano, eu quero ver aquele investimento, manda a lâmina do fundo para mim. Eu quero entender como é que eu tô, quanto que eu estou pagando de taxa, quanto que rendeu, etc. Então, 3 ações práticas para investir melhor. Tá? E aí pode ser investimento em ações, investimento no fundo de investimento, está na poupança, eu vou passar para outro investimento, está no fundo, eu vou passar para o multimercado. Mas recomendo que vocês não façam nada agora. 3 ações no trimestre. Você vai estar com a gente 7 semanas. Então você vai estar aí com a gente 2 meses, você vai ter um 3º mês só. Então você vai ter pego tudo aqui. Mas já começa aí pensando e se comportando de forma diferente, como muitas pessoas não querem nem saber do dinheiro. Não, nem sei, está lá no banco, o gerente recomendou, nem sei. É igual, não quero nem saber do meu filho. Ele está lá jogando videogame, não estou nem aí. Ele vai dar certo ou ele vai dar errado? O relacionamento vai ser bom ou vai ser ruim? O resultado vai ser bom ou vai ser ruim? É a mesma coisa, amigo. Quero nem saber da minha saúde. Todo dia eu faço o que eu quiser, eu como o que eu quiser. Qual o resultado da tua saúde? É a mesma coisa. A gente está só plantando, lá na frente a gente vai colher. Certo? Então, 3 ações práticas para você investir melhor. O que, quando e quem. E quem aqui sou eu, viu? Vou estar junto com você durante 7 semanas, daqui mais 6, para a gente fazer isso. Mas já vai atrás, faz o teu dever de casa, faz o teu treino, vai lá e treina. Olha para os teus investimentos, vai buscar o conhecimento, assiste esse conteúdo de novo, olha para as empresas que estão na bolsa, vê como é que está a rentabilidade da tua carteira de investimento, etc. Certo? E aí eu te falei para anotar a palavra meta. E eu coloquei aqui método. O que significa meta, Magno? Significa aonde eu quero chegar. E o que é método? Um caminho para atingir a meta, amigo. O que foi que eu te dei hoje? Um método. Desde o começo, entender por que algumas coisas acontecem, até de fato as ferramentas e, vamos dizer, os indicadores que você deve medir. E eu estou te dando um método. E aí, por que eu penso tudo? Quando eu estou anotando a ficha que cai, despertando a minha consciência. E eu aprendi uma frase que eu gosto sempre de compartilhar, que diz assim, aquilo que eu tenho consciência, eu consigo controlar. O que eu não tenho consciência, eu sou controlado. Se eu não tenho consciência dos meus problemas, da minha situação financeira, da minha realidade financeira, você controlar e você talvez esteja sendo controlado a vida inteira por ela. Você vai dizer, foi por acaso. Eu digo que é o escravo do acaso. Tá? Então, se você tem consciência, você vai conseguir controlar. Então, cada pessoa que está aqui com a gente vai cair fichas diferentes. Por quê? Porque está despertando a consciência de pessoas diferentes.
despertando a consciência para problemas diferentes. Se você não anota, você deixa passar todas elas. Depois que eu pego fichas, eu tomo decisões. Por isso que eu pedi para você colocar 3 ações práticas. E você vai transformar essas decisões em metas, como a gente fez. Você vai criar um plano de ação. Está aqui o plano de ação, eu coloquei lá no Telegram. Eu vou colocar no Telegram, na verdade, agora no fim. Você vai desdobrar aquelas metas aqui, ó, medidas ou ações, quando, onde, quem, por quê, como e quanto. Quanto que vai te custar? A gente vai falar melhor do plano de ação. Vai pegar tudo que você fez de ações, as 3 ações, e vai desdobrá-las num plano de ação. E por último, eu queria te entregar aqui um over delivery sobre o plano de ação. Tem uma cliente nossa, lá do Geração de Riqueza, que ela tem uma empresa, ela é de não estou me lembrando do estado que ela é. Depois eu me lembrar, eu falo. Ela disse, Magno, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu disse, deixa eu lhe perguntar uma coisa, a sua trabalho é só? É sozinha? Ela disse, não. Eu tinha empresa que faturava uns 16 milhões por ano. Não, eu tenho um time. E por que só eu fiz? Ela, como assim? Porque você está me falando, só eu que estou fazendo. Ela disse, me diz uma coisa, o Tite, quando é técnico da seleção brasileira, ele joga? Ela disse, não, ele treina, ele é técnico, ele está na estratégia do time. Só está onde? Está no operacional? Ela ficou, tem razão. Eu disse, faz o seguinte, vai na plataforma de Geração de Riqueza, baixa um plano de ação, você vai pegar o plano de ação e eu quero que você faça isso, se você for empresário, se você tiver pessoas que estão abaixo de você, se você for gestor. Você vai imprimir o plano de ação para o teu time, vai dizer, o resultado que nós temos hoje é esse, o resultado que nós queremos é esse, vai fazer um brainstorm, anota, ó, baixa o plano de ação que vocês vão receber, chega para o teu time e diz, o resultado que eu tenho é esse, o resultado que nós vamos querer é esse, e eu estou querendo porque a gente já teve, eu entendo que existe a pandemia, mas se você ficar parado, alguém vai vir e vai fazer. Então o resultado, nós já tivemos esse resultado, nós temos esse, já tivemos esse, se a gente atingir esse resultado, a gente vai dividir o resultado, vai ter um bônus, vai ter um ganho, preciso motivar as pessoas, certo? E aí você vai fazer um brainstorm para pegar as ideias e criar metas, para criar o quê? O plano de ação no qual as pessoas fizeram parte junto com você. Não foi você que estava lá trancado, eu acho isso e isso, está aqui o teu plano de ação, faz. Não, você fez em conjunto, você fez com o time, você fez com o teu time fazendo parte daquilo. E aí você vai imprimir plano de ação para cada setor, para cada área que você precisa entender que vai te fazer ganhar mais ou guardar mais dinheiro, ou melhorar o investimento da tua empresa, vai criar ações práticas para cada pessoa, as pessoas vão assinar esse plano de ação, você vai colocar nas paredes da empresa, com as metas bem claras lá de cada pessoa, desdobrada, como eu te ensinei aqui, desdobrar a meta, e você vai ficar com as cópias. E você coloca um alarme no teu celular para o dia que chegar no dia antes. Fulano, tá lembrando que tua meta é daqui a uma semana? Fulano, tá lembrando que tua meta é amanhã, que tem que apresentar o plano de ação, o que foi feito, o que não foi feito e o porquê não foi feito? Amigo, essa empresa dessa cliente, de um mês para o outro, aumentou o faturamento em 13% e o lucro em 10%. Em 13% de um mês para o outro, ela fatura 16 milhões por ano, mais ou menos. Então, ela aumentou em um mês, ela aumentou 10%, ela fatura 1,5 milhão mais ou menos por mês, aumentou 150 mil reais. De lucro. 150 mil reais de lucro. Certo? Desculpa. 13% aumentou uns 180 mil reais de faturamento. Eu não sei muito bem a margem dela. Mas, muito simples. Imprimiu o plano de ação, fez com todo mundo, colocou lá, bora executar. E estava ali perto do time e fez junto com as pessoas. Certo? Então, era isso que eu queria trazer para você. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Peço desculpa pelo atraso, peço desculpa pelas quedas que tiveram. Tá? A gente vai colocar na plataforma aqui, você já pode assistir de novo. Eu vou estar lá no Telegram, qualquer dúvida, manda lá que eu vejo uma forma de responder vocês. Mas queria agradecer, amigo, isso aqui é completamente prático. Isso aqui é execução, isso aqui é botar a mão na massa. É levantar, arregaçar a manga, colocar a mão na massa. Amigo, eu tenho certeza que vai dar resultado. Talvez não dê o resultado que você quer,
Porque o seu time precisa aprender. Você precisa aprender. Você precisa ir mudando, aprendendo, vai errar, vai mudando, vai aprendendo, vai errar, e até que você vai afinando e vai conseguindo os melhores resultados. Então, queria agradecer bastante vocês. Coloque isso em prática. Próxima semana nós vamos estar juntos. Nós vamos entrar na parte de gestão financeira pessoal, organização financeira, para que a gente vá começar a entrar na parte de investimento. Mas nada faz sentido se eu não te trouxer isso, se eu não te trouxer o mapa, se eu não te trouxer um plano de ação para você executar e ter resultados. Eu vou fazer você pagar essa mentoria em uma semana ou no máximo em 2, 3 semanas vai estar pago e eu vou mandar o Paulo aumentar o preço